E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, o belo rosto dos Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E qual o tema de hoje, Bludinha? Hoje vamos falar de um tema que muito nos agrada. A gente gosta de contar histórias boas Verdade. sobre uma época antiga do Exército. E a gente vai falar sobre como pensar como forças especiais. Exatamente. Você não é força especial, amor. Você vai ter que aprender também. Não sou. Nunca quis ser. Que era muito... Que Nossa, bom. eu admiro muito quem foi por esse caminho, porque devia ser muito dolorido, cara. Exatamente, a gente vai falar sobre Devia isso. ser muito inclusive. dolorido. Falaremos sobre isso. Tenho orgulho de trazer 2 integrantes da minha turma da AMAN, lá de 2010. Vocês são o segundo e o terceiro vindo no podcast, que o Laje já veio aqui. É Com a esposa dele, a verdade. Raquel Lá já Zanon. veio. Bom, mas é muito bacana, eu tô recebendo aqui Ernesto Reis. Ele é veterano das Forças Especiais do Brasil, onde concluiu os cursos de Comandos e Forças Especiais em primeiro lugar, especialista em guerra na selva, paraquedismo, mergulho e sniper, comandou operações em diferentes regiões do país e representou o Brasil na Airborne Division nos Estados Unidos. Após 18 anos de serviço, deixou o exército no auge da carreira e passou a compartilhar os ensinamentos de uma vida nas tropas de elite, mostrando como a mentalidade das Forças Especiais pode ajudar qualquer pessoa a vencer as próprias batalhas. Ernesto, bem-vindo ao Podcast Sócios. Muito obrigado, Bruno Perini. Você pode não saber, mas eu já estive nessa cadeira aqui dezenas de vezes. É mesmo, cara? Desde que você me mandou o convite, eu já estive aqui em sonhos, pensamentos. Comecei a assistir teu podcast, todos os episódios, eu sabia exatamente onde eu iria sentar, que ia ter uma água com e sem gás, o nervosismo tomando conta do meu corpo, eu olhando para você, a cara que você ia fazer, a Malu Perini. Isso é uma técnica que a gente usa nas Forças Especiais para diminuir o efeito do medo, do nervosismo na hora da execução de alguma atividade. E a gente chama isso de visualização tática. Muitos atletas de alta performance utilizam essa técnica. E eu imaginei já que a primeira coisa que eu falaria quando chegasse aqui seria isso. Ah. Bacana. Eu usava muito isso na AMAN, sabia? Nas provas de tiro, cara. Ficava lá pensando, vai ser a prova assim, vou apertar o gatilho, o tiro tá indo no centro do alvo. E dava muito certo. Eu uso isso também, principalmente quando eu vou pra algum lugar e eu tô vendo os meus caminhos, porque eu sou boa de caminhos, né? Aí eu sempre vejo, vou por aqui, por ali. Ou então, quando eu também fiz, quando eu tava me preparando pro parto da TT, aí eu planejei todo o parto, Tudo que diferente. não funcionou. Nesse caso, Não deu diferente. certo. Mas assim, até um certo momento aconteceu parecido. Aí Sim. depois, né, não tava mais nas minhas Mas já mãos. foi meio caminho andado, né? O nosso Aham. cérebro detesta ineditismo, né? Quando a gente apresenta pela primeira vez, a gente já antecipa várias ansiedades, né? Várias descargas hormonais. Inclusive, o pessoal perguntava muito isso quando via um comandos, a gente chegava no quartel, aquela molecada novinha, né? O pessoal falava, pô, mas como é que você nunca desistiu de um curso desse tão difícil? Eu falava, cara, eu fazia um exercício que era o seguinte. Eu me visualizava chegando no meu quartel, botando meu pelotão em forma, aí o soldado levantando assim, pô, mas Emanuel, por que você desistiu? Aí ficava falando, não, porque eu tava cansado, porque a mochila tava pesada, porque eu tava com sono. Cara, e aquilo ia me dando uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande. Falei, cara, eu prefiro continuar aqui, ó, nessa aguinha fria do que passar aquela vergonha com o pessoal de volta lá, né? Isso é interessante, cara, porque eu não sei se todos os quartéis fazem isso, mas quando eu Eu fui ia contar a servir história. no GAC de Salvo em Boa Vista, fiquei só 4 meses lá, né? Mas era interessante porque quando o pessoal ia pro Guerra na Selva, tinha uma formatura e eles hasteavam uma bandeirinha no pátio. E a bandeira ficava lá até o cara voltar com o brevet ou desistir. E aí quando ele desistia, ele tinha que ir lá arriar a bandeira, todo mundo perguntava, pô, o que houve? Então alguns amigos meus falaram, cara, eu só não desisti porque eu pensava exatamente nisso. Como é que eu vou falar pros outros que eu desisti? Como é que eu vou abaixar a bandeira? Sendo que era o tenente brabão, pro soldado era o Rambo, o tenente, né? Exatamente. E de repente você fala que não aguentou. Sim, mas continua a apresentação. E o nosso outro convidado, Esse estou é o clima recebendo de aqui, hoje. Emanuel Pinheiro. Veterano das Forças Especiais, Emanuel formou-se pela Academia Militar das Agulhas Negras, na gloriosa turma de 2010, Gloriosa melhor turma. da academia de todas as épocas. Né? Vocês concordam comigo? 300 de certeza. Esparta. Exatamente. Ele passou por alguns dos cursos mais exigentes do Exército, incluindo de Comandos e Forças Especiais. Atuou em missões em diferentes regiões do país e representou o Brasil em intercâmbio internacional. Hoje compartilha as lições de liderança, disciplina e mentalidade aprendidas no campo de batalha, ajudando pessoas comuns a pensarem e agirem como forças especiais na vida real. Emanuel, bem-vindo ao Podcast Sócios. E eu agradeço o convite. Fica meu reconhecimento, meu parabéns por tudo que vocês têm feito aí. Acho que não tem um militar hoje que não olha o Perinho assim e foi, pô, cara, que legal, né? A gente já teve aqui no quartel da nossa turma. Será? Não Acho tem que um sim, pouco cara. Fala, esse cara aí... Não. Não, assim, da nossa turma, pelo menos, é um troço até surreal, né? Porque quando a gente vê o Perinho trazendo tanta gente, ontem vocês estiveram com o Pondé aqui, né? Meus pais são professores de filosofia, os dois. Aí eles ficam assim, ó, tipo, adoram essas conversas, ainda mais quando vem alguém mais novo. Meu pai já é professor antigão de filosofia, aqueles papos, né? O cara do cafezinho era complicado lá em casa, né?
Tem uns papos diferentes. Então, acho que não tem ninguém que ou não se identifique com algum convidado que você traz aqui. Fica meus parabéns, que eu mesmo não perco quase nenhum podcast. Pô, Ah, obrigado, obrigada. Emanuel. Prazer ter vocês aqui de verdade, gente. É sempre bom encontrar o pessoal da turma. E ainda mais em ambientes diferentes, né? Do que eles que a gente está acostumado a encontrar na caserna. A gente estava falando da última vez que a gente se viu, foi na formatura da Exaor. Uhum. Já Foi. faz um tempão já, e agora novamente. E eu queria começar, para quem está caindo de paraquedas aqui, explicar para as pessoas o que são as forças especiais, para eles terem noção da grandiosidade que é CFE aqui no Brasil, da dificuldade também que existe em torno disso. Uhum. A principal coisa que eu percebi que as pessoas não entendem é a diferença entre operações especiais e forças especiais no Brasil. Porque eu fiquei um tempo nos Estados Unidos e lá eles têm muitos veteranos das operações especiais na internet. Tem o David Goggins, tem o Joko, são veteranos dos Navy SEALs. Tem vários veteranos das Forças Especiais Americanas, que são os Boina Verdes. E quando eu comecei a produzir conteúdo aqui no Brasil, eu percebi que as pessoas não sabiam o que eram Forças Especiais. Então, operações especiais é a tropa de elite de cada força. Por exemplo, as polícias têm o BOP, a Polícia Civil tem a CORE, a PF tem o COT e o Exército tem os comandos e as forças especiais. Só que comandos e forças especiais são coisas diferentes. Comandos, na linguagem para o pessoal entender, é aquele que vai na retaguarda profunda do inimigo para causar o máximo de confusão e um dano numa estrutura estratégica que vai fazer o outro país demorar um tempo para poder recuperar aquilo ali. Por exemplo, a Ucrânia fazendo sabotagem dentro da Rússia, e vai fazer com que a Rússia demore um tempão para poder reestruturar aquela estrutura logística. Isso é uma ação de comandos. E forças especiais é diferente. Para ser forças especiais no Exército Brasileiro, o pré-requisito é ser comandos e paraquedista. E as forças especiais são especialistas em guerra irregular. O que é guerra irregular? É um conflito que acontece entre um ator estatal, um país com um exército constituído, e um grupo insurgente, um grupo terrorista, uma guerrilha, um grupo revoltoso. Isso é uma guerra assimétrica. E as forças especiais são especialistas nisso, em guerra de guerrilha, sabotagem, subversão, contra-terrorismo, terrorismo, operações psicológicas, inteligência, fuga e evasão. E no Exército Brasileiro, as nossas forças especiais são a elite da operacionalidade da força. Para o pessoal ter uma ideia, a gente tem apenas um batalhão de forças especiais que fica em Goiânia e uma companhia de forças especiais que fica em Manaus. Comparando com os Estados Unidos, que é o país que eu vivo hoje, eles têm centenas de destacamentos. E você imagina, né, o Brasil como um país de tamanho Gigante. continental, uma fronteira gigante que todo dia dá algum problema, a gente Sim. só tem Dois. 7 destacamentos para enviar, mas que estão todo dia em algum lugar. Posições. Até o contexto é muito bacana, porque essa ideia de tropa especial sempre existiu, né? Mas pra gente não ir muito na história. Na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler tomou toda a Europa, teve um episódio muito dramático lá, que foi a retirada de Dunkirk, ou Dunkerque. Aquela pontinha dos aliados na Europa, o pessoal foi expulso para as Ilhas Britânicas, e Churchill, favorecido geograficamente por estar numa ilha, né? Recebeu esse pessoal e ficou aquele sentimento muito grande de, pô, a gente tem que resistir de alguma forma. E nessa retirada, que são dezenas de quilômetros apenas que o pessoal fez por mar da Europa para a Inglaterra, tinha um coronel chamado Dudley Clark, que ele, carregado desse sentimento, né, porque o pessoal que foi expulso, que era francês, que deixou a família lá, os europeus, e ele levou uma ideia para o Churchill de fazer pequenas incursões saindo do continente, da ilha inglesa para o continente, para simplesmente manter, né, aquele senso combativo. Tanto que tem uma parada muito bacana, uma vez eu visitei Londres, e lá tem aquela famosa abadia de Westminster, né? Quem tiver curiosidade de um dia de dar a volta na abadia, no fundo tem um soldado e uma homenagem aos comandos, porque eram pessoas que por vezes mais responderam ao sentimento de manter o combate vivo, né, do que qualquer ação tática. A primeira ação de comandos mesmo foi um fracasso, né? Eram 3 botes praticamente a remo, o pessoal remando lá para o continente, mataram 2 sentinelas, 2 botes sequer chegaram e voltaram a contar aquela notícia, aquilo gerou uma euforia. E o Churchill, que foi militar, né, teve uma juventude militar muito entusiasmado com essa ideia, começou a fomentar e criou as primeiras unidades de comandos, né? E comandos é um nome muito simbólico, porque quando os ingleses estavam na África do Sul, eles lidaram com uma tropa irregular, que eram Guerra dos Boeres? os boeres. E o inglês era muito formal, né? Olha aqueles vídeos, aqueles filmes, né? O pessoal tudo uniformizado, alinhado. E quando vinha os boeres, aquela bagunça, cavalo, e tinha uma eficiência militar muito grande, né? Pelo contexto, o pessoal se ligou, pô, vamos atuar como os boeres, né? E aí utilizaram esse termo comando, que é comandar com, camarada, né, uma unidade militar, e aí surgiram os primeiros comandos da história, né. Foi tudo, na época foi uma família escocesa chamada Athenacare doou um castelo ao norte lá na Escócia,
Ali foi a primeira escola, saíram as primeiras incursões, então uma história são histórias terríveis, na verdade, né? Todo mundo morria, ninguém chegava, quase ninguém voltava, então a história mesmo moderna. Tanto que o perfil do Comandos é um perfil do quê? O cara que não desiste nunca. Quando você vai ler as histórias dos comandos, cara, tudo dava errado. E você pega uma porcentagem de conclusão do curso é muito baixa, 20%, 15%. E no próprio curso o pessoal faz coisas para que não dê certo, porque eles querem ver como é que você lida com aquela frustração. Não quer às vezes a melhor ação, não quer a melhor ponte que foi explodida, ele quer saber como é que aquele aluno ele lidou com aquela frustração de não concluir uma tarefa, justamente por esse histórico, por esse contexto. Né? E as forças especiais, a gente brinca que a gente tenta se tornar antropólogo fardado, porque para cumprir essa missão de guerra irregular, a gente precisa conquistar Entender uma de coisa gente. que é muito difícil: apoio da população. Sim. Como você conquista o apoio de uma população sem entender de habilidades comportamentais, sem entender do ser humano, ter uma conversa olho no olho, né? A gente brinca que agora, hoje em dia, conversar virou uma soft skill, né? É. É difícil você... Cada vez mais será, cada né? vez e mais. a Tem gente- aquela às vezes resenha a gente ali. olha os jovens, eles não têm mais essa não capacidade de conversar. Sentar aqui e ficar 2 horas conversando sem olhar para o celular. Não, no sabe final. aquela história do teste de Turing dos computadores? A ideia do Alan Turing, ele falava, lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele falou, olha, a gente vai ter que ter um teste para entender se é um computador ou uma pessoa falando com você daqui a algum tempo. A gente tá chegando nessa era, né? E eu falo, cara, se botar um chat GPT para conversar comigo, se ele começar a iniciar a conversa, assim, talvez eu não saiba que é um computador. Agora, então ele pode passar no teste de Turing. Agora, meu irmão não passaria. Eu ia falar, uma máquina. Ele só responde sim, não, Não passava. Não mantém o Agora diálogo, ele tá entendeu? Tá melhor. Não vamos ajudar teu irmão também. E vocês fizeram comandos e o FA a mesma turma ou não? Não. Na verdade, eu tinha medo de ir pro curso de comandos porque eu tinha medo de morrer. E o Emanuel, sempre que a voz da zona do conforto tentava sussurrar no meu ouvido, o Emanuel sussurrava do outro lado falando, cara, vamos. Então eu falo que o Emanuel é a minha voz da zona do desconforto. Porque, primeiro, eu não queria ir pra Manaus quando a gente se formou junto. Vocês foram juntos pra Manaus? A Fomos gente juntos foi pra junto pra Manaus. Manaus. Eu queria ir pra Joinville. A gente se formou, eu falei, cara, tô cansado de coisa operacional. Aqui na MAN, eu quero ir pra Tô uma cansado de cidade. coisa operacional. virou comando. Mas a gente formava na MAN cansado, né, cara? Essa formação Claro. espartana, né, cara? É. O cara sai com aquele senso de, pô, tá faltando, tá 5 anos que eu não tô aproveitando, 5 anos que eu não tô juntando dinheiro, preciso fazer tudo isso em um ano. Exatamente. Aí você falou que para ser forças especiais, só voltando um pouco, tem que ser comandos e paraquedista. Mas para ser comandos tem outros tantos milhões de cursos, não é? Não, para ser comandos, você manda o requerimento e vai. Ah, tá. E para ser forças especiais tem que ser comandos e paraquedistas. Eu sempre falo, para cumprir uma missão de forças especiais bem, às vezes você não precisa dar um tiro, porque a guerra acontece aqui e aqui, nos corações e nas mentes. Mas todo forças especiais também é comandos. Aí o pessoal olha para mim, né, com essa carinha de menino criado com vó, fala, cara, queira ver o meu lado forças especiais, não ative o meu lado comandos, porque senão... Não, mas o comandos, durante o curso, eles passam por várias áreas do território brasileiro para aprender a operar em diferentes locais, eu entendeu? sabia Então o que cara vai tinha pra que- Caatinga, ele era, vai pra, eu lembrava pro que sul, tinha um pro troço assim. Cerrado, vai lá pra selva. O irmão da Malu é o Luiz Souza, né? Uhum. Nossa turma também de artilharia. Que é bem E na operacional artilharia, também. ele é o cara mais operacional da minha turma, porque ele é guia de montanha, ele é guerra na selva. Que meu irmão ele é é meio louco, mas paraquedista. ele é operacional. Aí o pessoal É que brinca que tem ele tá fazendo comandos parcelados. Fala, porra, vai logo com comandos, né? Só que agora você é o Faz major, logo o já tá pacote velho, de uma né? vez. Agora já era, Mas na verdade a gente foi pro comandos porque foi pra Manaus, né? É. Meu sonho de cadete era ser atleta de esgrima. Eu lembro que você era Tati de esgrima, Pô, cara. porque meu pai é mestre de esgrima. Ah, mas você lutava? Sim, Você- meu pai você- era mestre de esgrima. lutava Quando eu fui que pra fala? AMAN, jogava é o termo, né, do Jogava. esporte, Ah, mas tá. meu pai era mestre de esgrima, achava aquilo maneiro. E nós temos as Olimpíadas, né, dentre as academias militares, que é em setembro e outubro, e a gente sempre passava aquele mês muito confortável na Escola de Educação Física do Exército, que era nos pés do Pão de Açúcar, não sei quem conhece. Uhum. E a gente saindo daquele internato, quando olha aquilo tudo, fala, eu quero morar aqui pra sempre. Bonito pra caramba. É. Exatamente. Só que na saída da MAN não deu certo, não consegui ir pra onde eu queria. Falei, cara, me restou o quê? Manaus. Mas eu não vou sozinho, não. Alguém vai comigo. Eu falei, vem cá, meu filho, vamos. Só para o pessoal entender, quando eles saem da academia militar, eu gosto sempre de explicar, porque como vocês são militares, às vezes vocês perdem um pouco da noção de que as pessoas não sabem o que é, né? Uhum. Então a academia militar é como se fosse a faculdade do exército. Sim. A pessoa passa lá, é tipo Hogwarts, para quem também conhece o... É uma analogia É interessante. verdade, tem porque as eu nunca tinha casas, pensado dessa as forma, armas, mas né? Tem as armas, que Especializações. são as casas, enfim. Então, eles passam 4 anos lá. Antigamente não tinha mulher, era só homem na época Ao deles. todo são 5 porque tem um de SpaceX e 4 diamantes. Enfim. Exato. Daí eles
se formam. Quando eles se formam, eles vão, de acordo com a colocação, você vai escolhendo para onde você vai do Brasil. Afinal, eles têm que viver como se o exército, eles meio que prevêem que você passe por vários locais para que você seja ambientado em vários locais do Brasil. Então, a ideia é que sejam transferidos O e oficial tem que ter consigam vivência nacional, né? isso, Isso. ter essa vivência nacional. E aí, quanto mais bem localizado, melhor você consegue escolher. E os últimos vão ser escolhidos pelo local. Ficam, Exato. né? Vai compulsoriamente. E como os meninos aqui todos eram bem colocados, eles podiam escolher para onde eles iriam. E quando eles escolhem um lugar que é longe, né? No caso, a Academia Militar fica em Resende, interior do Rio de Janeiro. Eles ganham mais dinheiro, porque a transferência é a ajuda de custo, teoricamente, Fica maior, e porque a tal. distância é maior. E aí fica maior. Então, o Bruno, por exemplo, ele tinha a escolha, ele era 01, ele poderia ir para onde ele quisesse do Brasil. Onde abriu as unidades, né? Inclusive, o irmão da Malu queria que eu fosse pra selva com ele. É. Eu era o primeiro, ele era o 6, né? O Belo meia dúzia, irmão. que a gente fala na artilharia. Aí, eu já namorando com a Malu, ele falou, cara, deixa minha irmã de lado, vamos pra Marabá. Aí Vamos fazer o Guerra na Selva Irmão, junto. que cunhado. Na Ele falou É, isso, você né? gostava mais de você do que da irmã, pelo jeito. Na né? época, eu falei pro Bruno, você tem a escolha, você pode ir ou a gente pode continuar namorando. E aí, a escolha dele foi continuar comigo, por isso ele se manteve Jundiaí. aqui no Você pode Sudeste. ir com meu irmão ou ficar comigo, né? Eu, conhecendo seu irmão, na modéstia à parte, eu acho que ele fez uma escolha melhor, né? Com certeza, É, isso é muito melhor. É que existe várias zoeiras. Esse episódio vai ser visto pelo exército inteiro, então tanto faz, porque todo mundo sabe da zoeira. Mas pra quem é civil, o meu irmão é muito zoado, e quanto mais zoado, significa que é uma pessoa benquista. Ele é É querido. verdade, ele é Isso é bem- querido. isso é bom É dizer. verdade, é verdade. O bullying é saudável no nosso meio ali, né? Quer dizer que o Exato. cara é... Mas ter ido para Manaus foi a prova para mim de que o ambiente muda o nosso destino. Com certeza, A gente cara. sempre certeza. escuta, né? A gente é a Uhum. média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E nós fomos em 5 para Manaus. Dos 5 que foram, 4 são forças especiais. Caramba. E a nossa turma inteira só tem 5 forças especiais. Oh. Então, como eu falei, o Emanuel é a minha voz do desconforto. Quem foram os 4 que foram com vocês? Eu, normal. Emanuel, Demetrios, Cheislac E e Joner. Carreira. Carreira e Joner, 5. Sim. E aí, mas quando a gente chegou lá, cara... É porque lá, pra quem não conhece, esse quartel de Manaus, ele tem um apelido que é o melhor do mundo. Ele foi o primeiro quartel da Amazônia, digamos assim. Então, Qual que era? o primeiro batalhão de infantaria de selva. Ah, tá. Aí o pessoal É porque fala, eu onde é morei que em você... Manaus, né? Ali Eu sei naquela onde vila é. militar, né? Onde é que você serve? No melhor do mundo. E quem serve no melhor do mundo é o quê? É o melhor tenente do mundo, o melhor sargento do mundo. Então, vou dar a melhor instrução do mundo, o melhor treinamento do mundo. E ninguém quer saber se você quer ou não. Você que tem que ser o melhor do mundo. E todo É mundo... o que tem a onça? Eu não sei se tem a Isso, onça exatamente. E quando a gente se apresentou, já estava o comandante esperando com o requerimento do Guerra na Selva. Vocês vão fazer o Guerra na Selva. Não estou perguntando, tá aqui, ó, assina. A gente é aspirante e a gente foi atropelado pelo ambiente, né? Eu falo, o Emanuel me levou para Manaus. Depois lá, a gente fez o paraquedista, o Guerra na Selva. Quando terminou o Guerra na Selva, eu falei, acabou, não vou mais raspar minha cabeça para fazer curso nenhum. Aí, do nada, o Emanuel foi pro Peru, fazer o Guerra na Selva no Peru. Ele voltou, falou, Tem cara, isso? também não quero fazer curso nenhum. A gente foi correr no meio do... Tem esse intercâmbio que acontece. Uhum. Ah, é? Foi um intercâmbio. Mas o do Brasil é muito mais difícil, né? Cara, de lá é muito eu acho mais que longo. vale vocês explicarem esses cursos, porque as pessoas não têm noção. O que acontece? O Brasil tem uns programas de intercâmbio com outros países. Então, às vezes, a gente manda um aluno, um oficial nosso, fazer um curso em outro país. No meu caso, eu fiz o Guerra na Selva no Brasil. O Brasil me jogou, né, para fazer em outro país, no caso, o Peru. Eu fiz um Guerra na Selva lá. E aí, quando eu volto do Brasil, a gente compartilha o que é feito e o que não é feito. Né? No caso legal. do Peru, a dificuldade imposta, na visão deles, é pelo tamanho, a longevidade do curso. O tamanho no Peru, então. 6 essa dificuldade. meses. Então, assim, O curso o 6 curso meses? durou Caraca, 6 meses. e o No Brasil é o são quê? 3? 10 semanas, 3 9 meses. semanas. É. Então, assim, e é uma cidade no norte do Peru, 2.000 habitantes. A rodoviária tinha 3 carros. Era no meio do nada. Eu era nitidamente um estrangeiro, porque o perfil do peruano é um pessoal mais baixinho, né? Mais moreno. E tem a dificuldade da altitude também ou não? Não, nessa escola que eu tava, não. Mas lá fica a escola mais alta do mundo, que é a escola de montanhismo, fica em Puno, que é muito, muito alta. Mas nesse caso lá eles têm muito problema com a guerrilha, naquela época ainda tinha, com o Sendeiro Luminoso, né? Então motivou a criação da escola. Mas foi uma aventura, assim, porque começaram 30 alunos, formaram 7. Eu era um dos 7, fui o primeiro colocado. Foi uma experiência bacana, mas eu voltei magrinho. Voltei assim. Não, né? imagino, cara. Então foi, 6 meses de curso? Foi longo. Caraca. A Malu falou sobre explicar o que é O o que Guerra é na o Selva, Guerra né? na Selva? O Brasil, ele tem um dos melhores centros de guerra na selva do mundo, que fica em Manaus. Inclusive, países do mundo inteiro enviam militares para fazer o curso de guerra na selva lá. Já teve estrangeiro que formou já? Eu lembro que uma época quase ninguém conseguia. Não, hoje tem um curso só para estrangeiro.
Ah, então Ah. separaram. Separou porque... Não, é porque, assim, tem várias atividades que são de risco, né? Por exemplo, nadar em rio. E às vezes até a Matar o brasileiro, comunicação... ok, Não, a mas comunicação com o estrangeiro pode ser uma barreira de segurança. Você mandar o cara Uhum. fazer isso, mandar aquilo, não entender. Aí criaram um curso de estrangeiro, que é um Faz curso sentido. concorridíssimo. Eu mesmo estava na Argentina no passado. O pessoal pergunta, né? É maravilhado, porque a Amazônia brasileira já é uma maravilha. O pessoal que é treinado para aquele ambiente é super admirado em qualquer lugar do... Tanto que no Peru, o primeiro colocado peruano, o prêmio dele era o quê? Fazer o curso no Brasil. Realmente, por exemplo, pra quem é dos meus e gosta de assistir Largados e Pelados, o mais difícil é na Amazônia. Não, o sério, pior porque ambiente que tem no impossível você programa é o sobreviver Amazônia. largado e pelado na Amazônia. E Mas o pessoal tem umas ilusões da Amazônia do tipo, pô, mas é só pegar a fruta na árvore. É, Cara, Não vê fruta em lugar nenhum, vê, entendeu? não vê. É só caçar o bicho. Porra, mas tu não vê bicho também. Só ouve, só é quando difícil pra meu pai caramba. fez a ambientação do... Porque todo mundo que serve na Amazônia tem que Na fazer a região da selva ambientação. faz. Eu lembro que meu pai voltou, tipo, 10 dias, sei lá quantos É dias melhor que o é. Ozempic. Entre Meu sete pai e voltou 10 dias. assim, ó, magrelo. Eu lembro, eu tinha 12 anos, 10 anos, não lembro. Eu lembro do meu pai com as unhas pretas, com a cara funda, assim, chegando, e bem abatido. O pessoal, né? As blogueiras vão lá e postam um pezinho delas na grama e falam: natureza é perfeita. Vai pra Amazônia. Porque ela fala isso enquanto ela tá a quilômetros do animal peçonhento mais próximo, não tem um mosquito que se picar ela passa leishmaniose, entendeu? E se você sentar no chão, você não pega um fungo que ninguém conhece em lugar nenhum, porque ninguém nunca viu aquele negócio antes. Então é um ambiente, cara, é bizarro. Mas explica o que é o Guerra na Selva. Então, A pessoa vai pra lá. na primeira fase, eles ensinam técnicas de sobrevivência. E aí, no final dessa fase, eles te jogam no meio do mato, em equipes de 10 ali, pra ficar 7 dias caçando, mantendo fogo. E aí eles falam, né? A selva é um shopping e o seu facão é um cartão de crédito. Você vê lá, é um shopping falido. O cartão, aquele começando no Nubank, tá? 400 reais de limite. Então você é largado no meio da selva para fazer uma sobrevivência de 7 dias. E o seu objetivo é construir um abrigo, cuidar do fogo e caçar o que você puder. Só que as áreas são meio mexidas, não é uma selva primária. Então você chega lá, você não consegue ver nenhum bicho. Uhum. Você tem uma espingarda calibre 12 com 2 munições, um fuzil para segurança. E são E 7 aí dias você- falando de comida, né? 7 dias falando de comida. O meu irmão, eu perguntei pra ele até... Na verdade, não é só isso. Eu acho que vocês nunca contam tudo que é, né? É que essa Porque é meu uma irmão das não- fases. não né? consegue, Tem né? mais coisa depois. né? Não contou. Depois eu fiquei sabendo que ele contou pra outra pessoa e ele contou umas partes que eram as partes que ele não contou pra mim. É 7 Que eu dias não- passando fome. Afinal, eu não vou falar Tinha aqui também. competição de qual o prato que eu vou comer quando eu vou voltar, né? A gente fez os dois, a gente tava na mesma área de sobrevivência por coincidência, e quem ganhou foi o pão com manteiga, né? Pão com Só manteiga. quero um pão com manteiga. A pessoa ganhou pela simplicidade, tá aí, né? O que desejou o pão com manteiga foi o único que conseguiu verdade. comer, porque era algo simples. Os que tinham desejado comer lasanha, pizza, um hambúrguer, tinha gente que tinha decorado todos os restaurantes da praça de alimentação na ordem e o cardápio. Então o cara ficava na sobrevivência falando: primeiro eu vou no McDonald's comer o tal, tal. Ele falava o cardápio, o preço, tudo que tinha, os ingredientes. E aí no final, quem foi o único que comeu e conseguiu comer o que prometeu? O cara que sonhou com pão com manteiga. Às vezes a gente sonha com coisa grande E não dá. e não Não dá. consegue, né? É o que a nossa barriga pede. E como é que foi a experiência de ficar 7 dias sem comida? Cara, a gente consegue ficar 7 dias sem comer, mas a gente não consegue ficar 3 dias sem água, né? Sim. 7 Regra dias dos sem 3. comer, tem uma hora que você esquece. Para de sentir Fica fome. só né? sofrendo, para de sentir fome. Agora, sem água, que tem uma atividade dessa no curso de comandos, é outra coisa. A gente vai à loucura. Uma das semanas do curso de Mas vocês comandos. têm que ficar assim mesmo? Aham. Que Uma das loucura. semanas do curso de comandos se chama teste de reação e liderança. É uma semana que tem restrição de água. Então, de segunda a sexta. Na segunda, você recebe 2 litros de água. Na terça, você recebe 1 litro. Na quarta, meio litro. Na quinta, nada. E sexta-feira tem o teste de reação e liderança. Você chega num momento... É o limite do ser humano, né? Você chega num momento em que você... A única coisa que você consegue pensar é em beber água. A sua boca para de produzir saliva, fica grudando tudo. A língua incha. O lábio racha. Eu lembro de gente de manhã cedo lambendo capô de carro para poder lamber o orvalho. Caramba. Ou então, quando amanhecia, tinha aquele capim, né? Ficava com orvalho, eu metia a minha boca, depois eu terminei com o rosto todo lanhado. Eu lembrei, eu ficava lambendo. Aí fazia progressão e tinha azeitona roxa no chão, só jogava de cara pra tentar comer azeitona roxa. O instrutor viu minha boca com toda roxa. Ô, aluno, que negócio é esse na sua boca? Então, você para de pensar em qualquer outra coisa e só pensa em colocar alguma coisa líquida na sua boca. Caraca. O pessoal pensa em beber água de privada. Se tiver chovendo, todo mundo
eles ficam passando pano no chão pra enxugar, porque senão o aluno vai se Vai jogar lá e de se boca joga, na vai poça beber. de água. É desesperador, é uma sensação desesperadora realmente. E eu lembro que pra mim aquilo ali marcou, porque chegou um momento que eu estava tão desesperado, e todo mundo praticamente já tinha desmaiado e ido pra enfermaria tomar soro, e eu falava: "Cara, eu quero ir pra enfermaria tomar soro. Eu tenho que desmaiar". Então eu comecei a fazer movimento mais rápido, correr mais rápido pra ver se meu corpo apagava. Só que meu corpo não apagava e eu só fiquei mais desesperado. Nessa, eu tomei uma decisão genial. Um desmaio em 3 tempos. Tempo 1, tu olha pra onde vai cair. Tempo 2, coloca o joelho no chão. Tempo 3, tu se joga, né? Porque o cara que desmaia mesmo, ele cai de cara no chão, Sim. corta o supercílio. Eu falei, cara, eu vou me jogar aqui. Quando todo mundo virou de costa, eu fiz tempo 1, tempo 2, tempo 3, me joguei, mas tinha um instrutor atrás Aí ele vendo. viu que você tava fingindo. Chegou, vagabundo! Aplicou uns estímulos dolorosos pra ver se você tá fingindo ou não, né? Aqui no externo. Tapa na cara, aí eu não tava preparado pra isso. Ele, seu vagabundo, tá fingindo, volte. Aí eu voltei. Inevitavelmente, depois, mais tarde, eu desmaiei e fui pra enfermaria. Mas essa de ir pra enfermaria não diminui o seu desespero, porque não sacia a sua vontade de beber líquido. Só Não te dão deixa líquido, vivo. botam um soro. É o Bota só soro. o soro. Eu lembro de eles enfiando a agulha na minha veia e um soro geladinho entrando e eu pensando assim, meu Deus, que coisa boa. Só que o tempo passava e a minha sensação de sede não mudava. Então, eles levavam pra enfermaria para dar soro no aluno porque eles sabiam que aquilo ali não ia diminuir o desespero. Você vai chegar até o final. Aí na sexta, que é o último dia, aí tem o teste de reação à liderança. Eles colocam diversos problemas para você resolver. E aí eles veem quem tá reagindo, quem tá só sobrevivendo, quem tá só caindo de boca para comer a azeitona roxa que tá no chão. Mas é legal porque por que que a gente passa por isso, né? Então, o exército ele segue uma técnica que é de inoculação do estresse. Então, nesses cursos eles te expõem a algum tipo de estresse para você se adaptar, tá? Via neuroplasticidade cerebral. Então, basicamente esses cursos eles fazem um planejamento que fazem um rodízio ali de 3 tipos de estresse: físico, fisiológico e psicológico. Como se fosse aqueles probleminha de conjunto, né? Uhum. Então, por determinados momentos você é exposto a um estresse fisiológico, psicológico, e qual que é o grande objetivo de um curso? Você completar o curso exposto e altamente tolerante a um tipo de estresse. Então você quer terminar o Guerra na Selva sendo tolerante ao estresse fisiológico da fome. Você saber que passa 7 dias com fome e você, pô, eu ainda consigo manter uma performance mínima, decidir, combater. Eu vou sofrer escassez de água, eu falei, eu consigo manter uma performance mínima. Então, o exército ele tem essa sabedoria de uma exposição gradual, né? Esse próprio teste, a gente faz exame de sangue e de urina todos os dias de manhã, primeira atividade, o pessoal monitora. E é bacana porque o exército, ele tem uma grande vantagem competitiva que ninguém nunca vai ter no Brasil para transformar o seu recurso humano. O que você chutaria, Malu, que é? Você que tem um irmão aí que já passou por isso várias Não sei, vezes. tô pensando aqui. O que O que exército ele pode tem um ser? respaldo legal para aplicar o estresse como agente de Ah, mudança de realmente. comportamento. Então, quando a gente vê esses treinamentos, hoje tem vários modelos de treinamento que estão surgindo copiando o modelo militar, né? O cara vai pro acampamento, o cara passa um frio, dorme numa Mas barraca. copiando, botar vamos aspas conversar aqui. sobre isso. Tá copiando, mas esse modelo que se aproxima tá o quê? Estão querendo usar o estresse para trazer alguma agente de mudança. E né? dá certo. Pro cara que nunca vivenciou isso, ele acha que Uhum. realmente é algo de outro É. mundo, né? Eu tenho um amigo que ele foi pro Legendários, Uhum. e aí quando ele voltou, ele falou comigo assim, cara, agora eu sei o que você passou no exército. Eu olhei pra ele e falei assim, Calma, ó, legendário. calma Pra aí, quem né, só tá cara? ouvindo- Tu ficou quantos dias lá em cima? 3 dias lá. Eu falei, 3 dias? Cara, a Não, man são é. 5 anos, depois foi obrigado paraquedista, servi lá na selva. Calma aí, legendário, né? É. Diminui Calma, um pouco essa bola aí, A né? gente anda, sei lá, faz marchas de não sei quantas Não, horas sem... Eu falo isso com a Malu, que o meu irmão agora, ele fez prova pra SpaceX. Pô, bacana. Eu falei pra ele, pô, faz a prova, né? Porque eu acho que vai fazer muito bem pra você. Depois você decide se vai ficar lá, se vai pra Amman, se vai fazer outra Uhum. coisa da vida. E eu dei um estímulo financeiro pra ele também. Eu falei, se você ficar lá um Não ano, foi bem assim te dou a proposta. um recurso aqui a mais, né? É, E aí ele se animou por causa do estímulo, mercenário, né? tá Mas valendo. enfim, ele fez a prova. E eu falei, você vai aprender muita coisa útil e vai descobrir coisas sobre si mesmo que você não descobriria no mundo civil. Uhum. Porque tem todos aqueles testes que a gente faz lá dentro, as marchas, pô, eu lembro das CIESPs também, a de fuga e evasão. Tem que explicar o que é CIESP. CIESP, porque você tinha vários treinamentos durante a mão, os campos, e você tinha um especial por ano num ambiente diferente, na montanha, na selva, e tinha um do terceiro ano, que era o de fuga e evasão. Que era um negócio gigantesco, assim, planejamento de patrulha, depois tinha toda uma parte de você voltar, né, abandonar num ponto terreno, voltar pro outro, e andava pra cacete. Eu pensando, enquanto eu andava, eu falava, cara, olha o tanto de coisa que a gente faz Uhum. aqui dentro, né, e com peso pra caramba nas costas. A gente era tipo super-homem, cara. Super-homem. Era Eu isso. faço uma defesa especial, né? Porque eu fui da Ciesp.
2 anos. E se você parar para ver, acho que a AMAN talvez seja a única instituição de ensino superior que tem uma seção dedicada somente para desenvolvimento comportamental. Ou seja, a galera que passou o ano inteiro planejando, pensando como é que a gente vai fazer, leva os cadetes para um local diferente para desenvolver uma atitude específica. Da montanha, você tem exposição à altura, né, uma busca de desenvolver a coragem, uma resiliência, uma rusticidade, igual você falou. Então, é um pessoal, geralmente é mais velho, tem os cursos diferentes ali. E eu gosto muito desse termo, né? Eu defendo que o Exército é a maior instituição de ensino do país, por quê? Pela capilaridade e pela transformação que ele oferece, tanto no concurso do SPSEX, ou até pelo serviço militar obrigatório. Então, a capacidade que tem com o Exército de pegar o Joãozinho e transformar em João em 1 ano é um troço inimaginável. Eu, particularmente, sou muito fã. Minha família inteira é militar e eu tenho muito. Sempre tive, agora o Bruno tem mais também, um convívio muito grande com civis. Então, eu era literalmente a pessoa que estava na fronteira entre os militares e os civis. E dá pra ver a nítida diferença de comportamento, de capacidade até física, emocional. Acho que o Exército realmente tem essa capacidade de desenvolver o ser humano, e eu, por tabela, né, porque eu fui criada por um militar, desenvolvi várias habilidades que eu julgo muito legais e muitas sabedorias que pessoas que não têm esse convívio não têm, né? Nunca desenvolveram. E eu sou muito grata por isso. Tem uma coisa, por exemplo, né? O pessoal sempre aborda comigo a questão da disciplina. Fala, cara, como é que o Exército te ajudou a ter disciplina? E eu falo, olha, a disciplina eu já tinha antes. Acho que o Exército é um grande filtro. Agora, tem tanta coisa que o Exército me ajudou, desde oratória até, por exemplo, medo de altura. Você falou de altura. No primeiro rapel na SpaceX, que era vagabundo, sei lá, 3 metros de altura, entendeu? Minha perna tremia pra fazer o rapel. E depois eu virei paraquedista. Isso foi o Exército, porque ele vai te expondo a situações, primeiro, né, não tão difíceis, depois extremas, e você fala, cara, eu consigo. Porque foi uma gradação, foi passando. Tem que pular na piscina gigante lá também. Do trampolim dos 10 metros, né? É muito bacana. Cara, eu já imaginava que o Perini pensava como Forças Especiais, mas eu não sabia que a Malu também pensava. É verdade, já tá. Porque vocês já devem ter percebido, né? Eu penso como Forças Especiais é formado por mim, pelo Emanuel, e eu sou a emoção, ele é a razão. Aqui, ó. Eu sou a emoção, ele é a parte acadêmica. Então a gente se complementa. Porque quando eu pedi demissão do Exército, eu fiquei 18 anos lá dentro, saí como major, e eu dediquei toda a minha carreira a fazer cursos operacionais. Paraquedista, guerra na selva, comandos, forças especiais, mergulho, salto livre, caçador, que é o sniper. E quando eu pedi demissão, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da vida se eu dediquei toda a minha vida a fazer curso operacional? E quando eu comecei a postar conteúdo nas redes sociais, eu comecei simplesmente pelo desejo de compartilhar, porque eu estava esperando meu green card para ir para os Estados Unidos, e as pessoas começaram a me perguntar como ser mais resiliente, como ter mais disciplina, como não ter medo, como não desistir. Aí eu pensava, pô, não tem, vai lá e faz, porque durante toda a minha vida eu tinha feito de forma empírica e desenvolvi isso dentro do Exército. Mas de tantas pessoas me perguntarem isso, eu comecei a tentar descobrir dentro de mim formas de explicar, traduzir aquilo ali para as pessoas. E surgiu um sentimento, que é o sentimento de ser útil para as pessoas, que é o que me guia até hoje. Essa semente que plantaram lá, eu falei, pô, aqui tem alguma coisa para mim. Com a referência de que já tinham veteranos das operações especiais nos Estados Unidos, e eu não vi que tinha alguém no Brasil produzindo conteúdo todo dia, com a bunda na cadeira para as redes sociais, para se tornar, quem sabe, uma referência para a população brasileira. E é justamente o que eu me tornei hoje. Eu falo que a gente é professor de atitude. Porque a gente fala justamente sobre aquilo e a audiência me levou a falar. Eles falavam, cara, eu quero falar sobre isso. Então, o que eles me perguntaram, guiaram o meu conteúdo e me trouxe até aqui. Hoje, a gente compartilha como as pessoas podem gerir melhor suas emoções, como elas podem lidar com outros seres humanos, como elas podem ter mais resiliência, mais disciplina, usando as experiências que a gente viveu nas Forças Especiais, traduzindo para as pessoas. Essa história que eu contei, por exemplo, do curso de comandos, que eu falei da água, que eu confesso aqui uma fraqueza minha de ter me jogado no chão para fingir um desmaio. Eu falo isso na maior humildade, sem medo que as pessoas me julguem, porque eu terminei o curso em primeiro colocado. Então elas olham isso e elas falam, pô, esse cara é ser humano igual a eu. E aí depois eu falo, tá vendo? Isso aqui, ó, eu falhei esse dia, eu fracassei. Fracassar em algum momento da nossa vida é inevitável, mas desistir é imperdoável. Eu fracassei, eu me joguei no chão, eu fui tomar um soro, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça ir embora. Eu falei, se tiver que terminar esse curso aqui vai ser eu. Eu não preciso de 10 vagas, porque o curso de comandos é um curso que vão 100 e se formam 10, se formam 100. 5. No começo mais ou menos 100? Agora, Caramba, varia bastante de ano gente por ano, de começa. 80. Meu começaram 70, formaram 13. Vocês não foram no mesmo ano? Não. Como eu tava contando lá atrás, eu tinha medo de morrer. Até que o Emanuel falou assim, cara, eu vou pro curso de comando. Eu falei, não, Você foi mano. primeiro?
Ele Falei, foi primeiro. Vem, tá tranquilo, Ernesto. Pode ir. Todo final de semana todo final de semana ele me ligava e falava, não, cara, tá tranquilo. Eu sempre falo que todas as pessoas precisam de um Emanuel na sua vida. Porque se não fosse o Emanuel, eu tava na zona de conforto até hoje. Muito Entendeu? bom. E muita gente me assiste nas redes sociais, me acompanha há pouco mais de um ano e nunca tinha ouvido falar do Emanuel. Mas o Emanuel é o cara que teve o sonho, a primeira semente foi plantada lá atrás, que fez hoje o Pense Como Forças Especiais ser do tamanho que é. Bacana. Cara, E, Emanuel, quando que você decidiu ir pro Comandos? Porque na AMAN você já tinha isso na cabeça ou não? não, na mão eu queria ser esgrimista e morar na praia. A maioria é. das pessoas quer ser surfista e morar na praia, só mudei a mudar. Mas, cara, foi que eu falei, quando a gente foi pra Manaus, cara, aquele quartel com ambiente era muito voltado pra isso. A gente fez os cursos. Quando eu voltei desse curso do Peru, eu já falei, cara, vai ser a última vez que eu me expus a uma situação dessa, que é muito cansativo. 6 meses. Só que a gente foi pra um exercício no meio da selva pra montar uma apresentação e a gente acabou dividindo as instalações, por coincidência, né, com a Companhia de Forças Especiais de Manaus. Eles estavam fazendo um intercâmbio entre os FEs americanos e brasileiros. Esse intercâmbio é recorrente, tem todo ano. E a gente tomava café no mesmo galpão, né, e eu via aquela galera, padrão filme americano, né, OVN, óculos de visão noturna, capacete, fuzil. Eu ficava olhando aquele negócio. Aí o pessoal ia voar de helicóptero, explodia tiro, e eu ia fazer minha demonstração, que era legal, mas, cara, não, quero fazer essa parada. Já cheguei até aqui, já fiz os cursos, né? Aí eu fui dar uma corrida com o Ernesto. Falei, Ernesto, vamos dar uma corrida aí, cara. Tô precisando trocar ideia. Eu falei, cara, eu quero ir pro Comandos. O que tu acha? Falei, pô, Ai, não. Emanuel, não falando de comandos, cara, raspar minha cabeça de novo. Aí ele foi. Aí eu fui. Cara, é um curso fantástico, transformador. Porque a gente precisa fazer coisas difíceis na vida. Porque tem um lema nas Forças Especiais, não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram, né? Mas o que é impossível se não uma referência? Né? Pra gente, quando a gente chegou na SpaceX, era impossível andar 8 km, aí você andou. Aí depois mandaram você andar 12, aí você falou, pô, já andei 8, na real só vou andar mais 4. Aí 12, 16, 30. E quando você se expõe a uma situação muito difícil, você ganha uma autoconfiança muito grande. É, isso é Uhum. verdade. E quando a gente termina o curso de comandos, a gente se sente literalmente super-homem. Tanto que o pessoal chama o Goiânia, né, que é onde tem um batalhão de Krypton. É. Todo mundo lá é super-homem. Quando você chega lá, né, porra, todo mundo é super-homem. A gente tem aquela história que a gente chegou no primeiro dia lá, né, tu chegou, A gente né? costuma ter o cantinho do Eu Me Amo, É. né, o militar. O cantinho do Eu Me Amo é você pegar todos aqueles troféus, aqueles quadros que você ganhou, colocar num cantinho. E quando eu cheguei no Batalhão de Ações de Comandos, achando que era indestrutível, eu coloquei meu cantinho do Eu Me Amo lá. E aí passou um capitão, que era Forças Especiais na época, olhou minha mesa, olhou pra mim e falou, Tenente Ernesto, eu admiro você ter conquistado tudo isso aí que tá na sua mesa, mas aqui, esse lugar que você tá, se chama Krypton. Aqui todo mundo tem superpoder, você não é mais especial que os outros. E sabe qual é o nosso superpoder? É o poder da ação. Você foi lá, conquistou tudo isso, tá no seu passado, é louvável, mas o que você tá fazendo hoje para ser esse Ernesto que você tá tentando mostrar para os outros aí na sua mesa? E ele tava certo. E aí ele perguntou para mim, quem é você hoje? Eu não sabia responder. Porque meu cantinho do Eu Me Amo, talvez eu tava querendo impressionar as pessoas que não me conheciam, para elas olharem para mim e falarem assim, pô, esse cara é bom. E quando ele me falou isso, quem é você? Foi um choque. E aquilo ali mudou a minha vida. Eu meio que tirei o cantinho do Eu Me Amo e o meu bem mais precioso se tornou o meu nome. Daquele dia em diante, eu falei, beleza, tudo que eu fiz na minha vida é louvável, eu conquistei, faz parte da minha história, mas eu não preciso tentar impressionar as pessoas aqui dentro por causa disso. E quando a gente termina o curso de comandos, ninguém vai para o curso de comandos pensando em ser forças especiais, essa é a grande verdade. A gente faz o curso de comandos e depois que a gente termina, a gente descobre. Caramba, ainda falta tudo isso. E aí tem uma história, o alojamento, fala aí. No Pô, do primeiro dia. alojamento. Primeiro dia depois, quando cheguei do curso de comandos, né? Lá tem um alojamento bacana, bonitão, assim, com as camas alinhadas, arrumadinhas, né? Eu cheguei em janeiro. E janeiro, geralmente, o pessoal tá de férias. Eu almocei. Voltando pro BIS, isso. Isso, voltei pro BIS, né? Fui transferido. Todo mundo que faz o curso é transferido para Goiânia. E eu me apresentei em Goiânia em janeiro, né? Geralmente é o mês que tem muita gente de férias, o pessoal centraliza as férias em janeiro. Poucas pessoas, me apresentei, né? Fui conhecer os locais e ocupei meu armário e todo mundo tem uma cama. A cama, uma das mais bacanas que eu já vi, aquela cama box, né? Eu falei, não tem ninguém no alojamento que depois do almoço eu vou tirar um cochilo. Eu acordei com a cama sendo bicada por um cara que parecia uns 3 metros. Eu falava, acorda, o que você tá fazendo aqui? Seu gorro leve. Eu falei, porra, gorro leve? Gorro leve aqui não dorme. Aí, gente, aí o que é o gorro leve? Quando você faz o comando, você ganha um gorro preto e você coloca a caveira dos comandos.
Só que depois você ainda vai fazer o curso de forças especiais e coloca o símbolo das forças especiais no outro lado. O cara que é gorro leve, ele não fez o curso de forças especiais ainda. Então não tem os símbolos, aí é mais levinho. Não tem direito de dormir. Então, se você tá dormindo aqui... Só comandos. É, só comandos. só Então, se você tá comandos. dormindo, você já leu o livro tal, você já se preparou pro curso tal, você já fala... Lá tinha essa coisa do bullying do idioma, né? O cara que só fala um idioma é burrão, o cara que só fala inglês. Então, o pessoal te estimulava você a aprender um segundo idioma, inglês e espanhol, e para você ter o direito a fazer bullying, você tinha que aprender um terceiro. Né? Aí, não, eu falo 3 idiomas, eu posso usar só quem só fala 2. Então, hoje se fala-se muito, não, eu quero ser alta performance, um ambiente de alta performance, as pessoas não têm a noção do custo que é pessoal e até social você ter uma equipe de alta performance. Isso é muito bacana nas operações especiais, porque você é estimulado o tempo todo a atingir o inimaginável. Até porque quando você se apresenta como forças especiais, as pessoas esperam que você entregue o inimaginável. Né? Então é um ambiente que te joga para frente o tempo inteiro. E a gente volta àquela ideia que você falou, né? Do ambiente, a importância da gente se inserir em ambientes que façam isso com a gente em Com determinados certeza. momentos da vida. Mas esse é um ponto realmente nevrálgico que vocês tocaram, a questão do ambiente, porque se eu tivesse ido pra Marabá junto com seu irmão, o irmão da Malu fez o Guerra na Selva. Uhum. Então, no mínimo, e não só ele, né? Porque foi ele, o Lages e o Yuji, os 3 fizeram. É verdade, né? E na artilharia não tem muito cara que faz, mas naquele ambiente, os caras foram e fizeram um curso. Eu teria feito curso também. Com certeza. Sendo que eu fui pra Jundiaí, e em Jundiaí meu ambiente era outro. Por exemplo, 5 foram pra Manaus, 4 fizeram comandos forças especiais, e em Jundiaí chegamos 4, 3 foram embora do exército. Eu, Não, Léo e o porque lá Turani, nós fomos. tinha um ambiente de empresários, São né? Paulo, porque São cara. Paulo, São Paulo respira vibra isso, isso. A exato. gente foi pra academia, morava eu, de Noé e o Turani, a gente dividia apartamento, né? A gente ia pra academia, eu parava lá o meu C3, muito mal escolhido esse carro, diga-se de passagem, né? Quebrou os elétricos Péssimo. inteiros. Eu parava, do lado tinha um cara com uma Ferrari. Ele tinha uns 30 anos, a gente treinava junto. Eu olhava assim e falava, pô, esse cara é meio burro. Zero, sabe, cultura, né? Eu falava, porra, o cara tem uma Ferrari, não é mais inteligente do que eu, é só um pouco mais velho. O que ele tá fazendo que eu não faço? O que ele fazia? Ele empreendia. Uhum. Então esse ambiente de Jundiaí acabou me levando pra um outro caminho. É questão de ambiente mesmo. Podia ser comandos, agora tá aí empreendendo, tá vendo? Eu mole, então... Tem gente que precisa de ambiente, outras pessoas precisam de um Emanuel. É verdade. Cara, e... Bom, depois do Comandos, como é que foi a decisão de fazer Forças Especiais? Tem muita gente que para só no Comandos, que não vai é um adiante? caminho natural. Você chega lá, o pessoal já te encaminha para fazer o curso de forças especiais, porque o objetivo do Exército é que você seja o mais completo possível. Sim. E aí é um curso muito... Na verdade, o que me motivou esse projeto todo foi comparar, vocês vão viver esse momento em breve, o curso de forças especiais com a escolinha da minha filha de 2 anos. Ano passado eu estava na Argentina, eu tenho uma filha que fez 4, semana passada é Teté, vocês têm a TT, eu tenho a Teté. E quando a gente chegou lá, a gente ficou muito na dúvida se botava ela na escola ou não. Pô, porque é outro país, vai ter amiguinho, não vai ter, só tem a gente, etc. Aí eu sei que a minha esposa, pra gente visitar umas escolas, teve uma que a gente gostou, conversou com a diretora, ela falou, não, eu entendo a situação de vocês, faz assim, deixa ela um mês aqui, se ela gostar, ela fica, se não gostar, a gente não faz contrato. Eu falei, pô, beleza. E ela adorou a escola. E quando eu fui ver uma das aulas, cara, era muito legal, porque não tinha cadeira, não tinha mesa, era brincadeira, bem coisa infantil mesmo. Não sei se eu que estava afastado há muito tempo da educação infantil, mas era brincadeira, musiquinha, nisso colocava uma palavra de outro idioma, e ela pegou o espanhol, cara, eu fiquei maravilhado. E a escola ficava umas 2 quadras da minha casa, eu voltando andando, eu fiquei pensando, caramba, quando era assim a minha escola também, e eu tentei puxar na memória, era aquele formato clássico de cadeiras, mesas alinhadas. Eu falei, caramba, eu não tive isso. E a única coisa, o único momento que eu refleti assim sobre educação na minha vida foi no curso de forças especiais. Porque no Exército, desde cadete, a gente tem os campos, tem as instruções, tudo muito bem planejado, tudo muito seguro, você vê uma ambulância, como tem que ser. E no curso de forças especiais você não tem nenhum acompanhamento do instrutor. Você recebe uma instrução, um planejamento, você apresenta esse planejamento para o instrutor de como você vai atuar em determinada área, o instrutor te tira de Niterói, que é a escola, te leva para uma cidade completamente estranha, região do sul do país, do oeste, e te coloca numa área de 100 por 100 quilômetros e fala, Emanuel, você vai trabalhar aqui, deixa eu ver o seu planejamento. Eu vi que você falou que no dia D, na hora H, você vai explodir uma ponte. Nos vemos lá. E essa ponte era 40 quilômetros de onde eu estava. Ele não queria saber se eu ia andando, se eu ia de carro, se eu ia pedir ajuda, se eu não ia. Então, é um curso que exige muito uma coisa que é difícil de ter hoje, que é a criatividade. Eles te dão problemas complexos para você solucionar e eles querem um resultado. Então, foi a primeira vez no Exército que eu me vi num local repleto de incertezas. Eu não sabia se eu estava fazendo certo ou se eu estava fazendo errado. O instrutor queria o resultado. Ele queria a ponte explodida daqui a 2, 3 dias. E você não tinha
Não te dava meios nenhum. Nada, nada. E era até uma coisa engraçada. Se você planejasse alguma coisa, ele te dava. Se você não planejasse, cara, você não pediu, então, assim, não posso te ajudar, viu, Tenente Manuel? Eu sempre falo que o curso de Forças Especiais, ele não tem gabarito. Você vai, recebe uma missão, existe cumprir ou não cumprir aquela missão. E eu sempre faço as analogias, né? Eu digo que a vida é uma operação de Eu ia forças dizer isso especiais. agora, é a É, vida exatamente todinha, isso. né? Porque na nossa vida, todo dia a gente se depara com um problema inédito e aparentemente, ou às vezes, não tem solução. E aí você fica, esse problema não tem solução. E agora, como é que eu vou fazer? Essa é a essência das forças especiais. A maioria das operações que a gente executava, depois de formado, eu comandei um destacamento de forças especiais por 2 anos em Goiânia, eram missões que a gente não sabia como fazer. E quem dava a missão para a gente cumprir também não sabia como queria que eu cumprisse. Ele falava, a sua missão é essa. Como que eu vou fazer? Quais são os meios? Não sei. Eu pedia um helicóptero, 3 aviões, 2 barcos, eles vinham me dando para eu cumprir, para eu resolver aquele problema. Mas muitas vezes não tem uma solução. Você tem que ser criativo e trazer alguma coisa nova. Exato. E como é que a gente é criativo? Primeiro pelo repertório, né? A gente ia atrás de conhecimento, leitura, tentar coisas novas. E segundo é aceitando que algumas coisas não tem uma forma certa de fazer, mas uma forma de Dá serem resultado. feitas, de ser resultado. E por que eu dei essa volta? Naquela caminhada da volta da escola da minha filha, falei, cara, eu vou dar uma estudada nesse negócio de educação, não quero ficar vendido, né? Minha filha frequentando as escolas que eu não conheço. Aí, vou construir uma rápida linha do tempo aqui. Não sei se vocês sabiam, mas o teste de QI, ele foi feito numa universidade americana, 1916, se eu não me engano, né? E foi durante a Primeira Guerra Mundial. E o americano, era uma época que o conhecimento era muito valorizado, era difícil ser inteligente, né? Era caro, tinha que ter uma faculdade, ter conhecimentos. Continua sendo. É. Né? Acho que tá um pouco mais difícil agora. na Mas eu verdade. concordo contigo, mas eu no final vou te dar meu parecer. Então, quando o pessoal fez o teste de QI, o que eles resolveram? Cara, vamos, todo esse pessoal que a gente está recrutando para a Primeira Guerra Mundial, a gente vai aplicar o teste. E dividiam as funções de acordo com o teste de QI. Perini foi bem, comandante de pelotão. Emanuel, burrão, pô, vai levar a caixa de munição. Ernesto, mais burro, vai levar o cara que leva a caixa de munição. A divisão foi feita mais ou menos assim. Isso se perpetuou por um período até a Segunda Guerra Mundial. E no final da Segunda teve um estudo de um coronel chamado Marshall. A gente até leu esse livro na Madeira, Homens ou Fogo, não sei se vocês vão se lembrar. E, cara, ele trouxe uma estatística estarrecedora. Foi bem nessa prova. Imagino. Que de 100 homens que estavam no fronte de combate, apenas 20 atiravam. E 13 atiravam para matar. Imagina, cara, vocês têm uma empresa com 100 funcionários e só 20 trabalham. E quando ele foi se aprofundar nesse assunto, qual que é a conclusão que ele chegou? O ensino, o treinamento militar é muito técnico. Então o cara ia pro stand de tiro, ele aprendia a manejar armamento, e é só que ele encontrava um alvo circular ali para ele acertar. E quando ele ia pro campo de batalha, cadê o alvo? Era uma pessoa. Aí ele dava uma confusão. Olha, o americano foi para a Segunda Guerra para combater o Hitler, aquele demônio, aquela figura da propaganda, e quando ele chegou no campo de batalha, ele encontrou um inimigo que às vezes nem alemão era. Então eles viram que o componente comportamental ele não estava sendo explorado nos treinamentos. Isso envolto num contexto social, mas na década de 70, um psicólogo chamado David McClelland, se não me engano é esse nome, ele compreendeu esse contexto e falou, cara, a gente está fazendo uma coisa de errado. Não é só inteligência aqui, a pessoa não precisa ser só inteligente para cumprir as tarefas que a gente está apresentando. Ela precisa ter uma competência. E daí surgiu, né, o ensino por competência. Não foram com essas palavras na época, né, mas ele falou, cara, uma pessoa competente ela tem conhecimento, habilidade e atitude. Não é só o conhecimento. E o Brasil adotou isso em 1996, né, pela Lei da Educação, e a gente está nesse modelo há uns 30 anos. Então, o ensino por competência. E qual é o nosso meio, qual é a profissão que sempre teve o ensino por competência em toda a sua história? Profissão militar, porque o militar ele sempre teve que ser corajoso, ele sempre teve que ter um índice de liderança. Então, nesse modelo de educação, o Exército ele sempre colocou o componente atitudinal primeiro, porque entende-se que um componente atitudinal vai me dar ferramentas para eu ter uma disciplina para, talvez, adquirir um conhecimento. Então, quando você fala, eu concordo com você, talvez hoje não é tão difícil, mas não pela disponibilidade, eu nunca houve tanta disponibilidade de conhecimento. Exato. Mas o aspecto comportamental para eu acessar isso, né, que vale. é o que está mudando. E o Exército tem essa brincadeira, você chega na MAN, chega na SpaceX, você tem adaptação, você tem um isolamento, então o investimento comportamental é muito grande. E é o que eu via num curso de Forças Especiais, né? É o que eu via numa educação infantil, onde você buscava desenvolver um comportamento da criança naquele ambiente para ela dar uma solução lógica, criativa. E, cara, nesse contexto foi que gerou um certo incômodo que motivou a gente a trocar umas conversas. Pô, Ernesto, tô pensando nisso, acho bacana isso. A gente podia compartilhar algumas ideias nesse sentido. Muito bom. A gente fala que no curso de comandos o aluno ele solicita o desligamento, né? Ele fala, tá difícil, eu quero ir embora. No curso de Forças Especiais,
o aluno é desligado por alguma coisa que aconteceu de errado. Por exemplo, uma operação onde a gente está fazendo um reconhecimento especial. É como se a gente fosse para um país inimigo e a gente está ali misturado com a população, às vezes com roupa civil. No meu curso de Forças Especiais, a gente tinha que fazer um reconhecimento numa fazenda, onde a gente ia fazer uma operação. 2 alunos colocaram a roupa civil, e aí tem uma tropa ali que está fazendo, às vezes, do inimigo. E aí essa tropa, a equipe de instrução fica colocando pilha nela, ó, se vocês capturarem um aluno, a gente vai dar 1 semana de dispensa para vocês. E eles passavam na rua gritando, todo mundo que eles viam de civil, eles gritavam, aluno! Numa dessas, 2 da minha equipe foram fazer um reconhecimento de civil. A tropa viu, eles gritaram aluno, eles não estavam muito preparados, saíram correndo. Aí eles mandaram os soldados que corriam mais rápido, correr Pegaram atrás eles. deles. Eles foram capturados e foram desligados do curso. Ó, vocês foram capturados, acabou a missão para vocês, volta para casa, volta no ano que vem. Então, o cara vai, né, às vezes não depende do cara. Não é porque ele foi incompetente, é porque aconteceu. Ele não tava preparado. É Bom, vocês citaram logo no começo do episódio a Guerra dos Boeres, e eu acabei de ler um livro sobre Canudos, né? Uhum. Do Mário Vargas Llosa. Ele pega a história assim, dá uma romantizada, né? Mas é bem interessante. Ele se inspirou na obra Os Sertões de Euclides da Cunha, que viu em primeira mão como é que era Uhum. Canudos. E nessa época, o exército, quando foi para Canudos, em 4 expedições, o uniforme era azul e vermelho, para lutar contra pessoas que conheciam muito bem o terreno, que estavam em menor número, com armamento que não era tão sofisticado, então eles faziam o quê? Só emboscada. E aí, o livro inteiro, né, até a 4ª expedição, são os caras matando um monte de militares. E os militares falavam assim, sai, vem lutar como homem, né, com a espada na mão. Aí Uhum. ele bota lá a frase de um cangaceiro, era o Pajeú, falou assim, eu sou besta de sair, eles têm mais armamentos, são mais bem treinados, né, eu vou ficar aqui no meu cantinho atirando. Então ele já tinha essa mentalidade de guerrilha. Aqui no Uhum. Brasil, final do século XIX. Mas é interessante que você falou, pô, mas isso de operações especiais começou lá na Inglaterra, mas se inspirando na Guerra dos Boeres. Eu falei, cara, mas já estava acontecendo aqui até antes disso. Sim. É a assimetria, né? Gera uma demanda por uma solução diferente, né? A grande diferença da doutrina de forças especiais que surgiu depois é que eles perceberam que, às vezes, você colocando uma pessoa para organizar esse grupo que é revoltoso, dirigir ele, armar ele, fazer ele lutar para você, pode economizar meios. Então, você Sim. envia, por exemplo, um destacamento de forças especiais com 12 homens para entrar em algum território, para fazer contato com algum grupo revoltoso, algum grupo insurgente, algum grupo de guerrilha que já pode lutar para você, e você economiza meios, né? Uhum. Mandou 12 homens e fez alguém lutar para você num outro país. Os Estados Unidos faz muito isso. Eu ia perguntar sobre isso. Vocês acham que na Venezuela já tem destacamento atuando nesse momento? Para atuar em corações e mentes ali? Então, tem país que hoje não emprega forças especiais em outros países com esse objetivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a organização deles responsável por fazer isso em outro país é a CIA. Mas, com certeza, eles atuam com forças especiais, com o pessoal Navy SEALs, com o Delta, né, para fazer algumas operações de combate que eles não têm a expertise. É um exemplo muito claro, não sei se vocês conhecem a história do Lawrence da Arábia, né? Mas o Lawrence da Arábia tem um filme, um pouco antigo já, mas durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela queria fomentar revoltas árabes ali na região do Oriente Médio. Então tinha revoltas desorganizadas, ela mandava assessores ingleses para ensinar aquele pessoal a combater, estratégias de guerra. Só que o inglês incorria muito nessa parte da formalidade, né? E os árabes era tudo menos formal, né? Qualquer adjetivo menos formal. O pessoal se vestia diferente, falava diferente, hábitos diferentes. E o Lawrence era um cara que, se ele tivesse entre a gente hoje, sofreria bullying pelo seu estilo, né? Gostava de ler poesias, gostava de falar coisas diferentes, falava vários idiomas e sabia o Alcorão de cor e salteado. Então ele conseguiu uma conexão muito grande com os árabes locais. Então ele escreveu um livro muito famoso, acho que são 5 Pilares da Sabedoria. E ele é tido o pai das forças especiais, informal, porque ele soube fazer esse trabalho como ninguém, de conexão de corações e mentes, mostrou uma inteligência cultural muito grande e levou os árabes à vitória naquela derrota, né? Com esforço, às vezes, de um assessor somente que foi lá, organizou, motivou e orientou aquele pessoal. Interessante. E aí, avançando um pouco no tempo, como é que foi a decisão, Ernesto, da sua parte de sair do exército, cara? Porque, não sei se eu comentei aqui no episódio ou foi antes da gente começar, mas quando eu soube que você tinha saído, eu falei, caramba, eu fiquei muito surpreso. Porque, pô, você já era major,
E eu lembro que quando eu quis sair no primeiro ano de capitão, um argumento de pessoas conhecidas nossas da turma era, pô, Perini, só faltam 20 anos pra aposentar, cara. Só faltam 20, né? Mas como major, só faltava menos, pô. Mudou o interstício agora de aposentadoria, mas sei lá, talvez 15 anos. E você era um cara que você foi muito bem classificado na AMAN, 02 de infantaria. Uhum. Aí depois você foi pra comandos forças especiais, pra um caminho que te levaria ao generalato, muito provavelmente. É. Como é que foi a decisão? Falou, cara, eu vou embora. E Então, você não foi embora pensando em ir pra rede social também, isso veio depois. não. Nunca imaginei estar aqui hoje, muito menos aqui no podcast de vocês. Mas foi assim, em determinada fase da nossa carreira, o exército manda a gente para alguns países para cumprir missão no exterior. Eu fui selecionado para uma missão exterior nos Estados Unidos, para trabalhar na 82nd Airborne Division, que é a divisão paraquedista do exército americano, como se fosse um integrante daquela unidade. Eu trabalhava na seção de operações com a farda do Brasil, bandeira do Brasil, numa sessão lá, e eles não perguntavam se eu falava inglês, se eu não falava, era como se fosse americano. Não foi um curso, então, foi mandado Não pra foi trabalhar. um curso, eles têm um programa chamado MPEP, Military Personnel Exchange Program. Os Estados Unidos mandam um oficial ou um sargento para algum país, esse país manda para os Estados Unidos e fica de 1 a 2 anos, né? Então, eu não fui instrutor, eu não fui para fazer curso, fui para trabalhar como membro da divisão. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia, quando a gente estacionou na frente do quartel-general da divisão, o capitão que eu estava substituindo virou para mim e falou assim, Ernesto, toma muito cuidado com as mulheres aqui. Porque aqui no exército americano, tudo é assédio sexual. Então, se você olhar uma mulher e ela achar que você está olhando para ela torto, se você olhar dos pés à cabeça, ela pode te denunciar, você entra numa investigação, eles vão tirar você da função Acabou a sua e carreira. você pode ser deportado. Eu falei, cara, beleza. Não vou olhar pra nenhuma Eu mulher. não quero olhar para mulher. Não, imagina chegar no Brasil também por isso. Já era generalato também. Então eu falei, cara, eu não vou olhar pra mulher. Mas no primeiro dia, quando a gente estacionou o carro no estacionamento, eu vi uma loira fardada, com a farda do exército americano, andando em direção ao quartel-general. Aí te denunciou e você foi expulso. Foi. E eu olhei pra ele e falei, todas as mulheres aqui são assim? Porque se todas as mulheres aqui forem assim, eu vou ser preso e vou embora amanhã. Eu cheguei lá solteiro. E essa mulher é a Jéssica, a minha esposa hoje. Mas quando eu perguntei pra Você é ele... casado com ela ainda? Eu sou casado Ah, com tá. ela. Quando eu perguntei pra ele, né, quem era aquela pessoa, ele falou, nem olha, porque ela é chefe da assessoria jurídica da divisão e ela é a pessoa que vão te denunciar. Ou seja, é a última pessoa com quem você quer mexer. Só que lá no exército americano, eles têm chamam de formatura do treinamento físico militar. Às 6h30 da manhã, todo dia, todo mundo entra em forma na frente do mastro da bandeira americana, a gente canta a canção e eles hastiam a bandeira americana. Então todo dia eu via ela nessa formatura. E ela cruzava por mim, falava bom dia, eu não falava nada com medo de ser denunciado. Até que um dia, depois de 6 meses, eu tava na academia, fazendo meu supino, eu brinco que eu tava lá igual o Power Ranger preto, né, 300 quilos de cada lado fazendo meu supino. Ela chegou perto de mim e perguntou quantas repetições faltam pra você terminar. E aí eu já fiquei nervoso, né, comecei a me tremer, olhei pra um lado, olhei pro outro, tá falando comigo? Eu falei, faltam 2 repetições. E quando terminou, ela virou pra mim e falou, prazer, Jéssica. Lá eles não usam o nome na farda. No Brasil a gente usa. O meu tava Ernesto aqui, eu olhei pra ela e falei, prazer, Ernesto, tá vendo aqui não? E lá também eles não usam eles não escolhem o nome que eles vão usar na farda, é o sobrenome. Eu não sabia qual era o sobrenome dela, só sabia que era Jéssica. Quando eu voltei pra minha sessão, eu perguntei pro civil que trabalhava lá, eu falei, qual é o nome daquela major loira que trabalha no andar de cima? Aí ele disse, oh, Major Carol. Aí eu, Jessica Carol. Fui na internet, comecei a pesquisar, achei ela no Facebook, mas era um perfil fechado, só tinha foto dela, não tinha foto com nenhum homem, e eu fiquei pensando, cara, mas será que ela perguntou quantas repetições faltavam no supino porque ela queria se aproximar? Ou foi obra do destino? Eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Quando foi 3 horas da tarde, eu tive uma ideia genial. Falei, eu vou mandar pra ela um like no Messenger, e logo na sequência eu vou dizer, nossa senhora, me desculpa, lá no Brasil a gente não usa Facebook, e eu não sei o que eu tô fazendo, eu mandei esse like por engano, mas eu prometo que isso não vai acontecer de novo, me desculpa. E aí ela respondeu 10 minutos depois, hahaha, agora pelo menos você pode me stalkear oficialmente, né, me adicionando no Facebook. E aí, falei, pô, minha ideia foi genial. De duas, uma, ou ia ser preso, deportado pro Brasil, Ou ia pegar uma acontecer loira isso. gata. 4 dias depois, ela foi no churrasco brasileiro que eu fiz. No dia seguinte, eu fui na casa dela jantar e nunca mais voltei pra minha casa. 4 meses depois, a gente casou. 1 ano e meio depois, eu voltei pro Brasil.
pedi demissão do exército, voltei para os Estados Unidos, fundei o Pense Como Forças Especiais e hoje a gente está aqui. Quando você casou, você já sabia que isso ia acontecer então, né? Então, quando a gente casou, Como é que vocês pensaram que ia fazer a isso? primeira coisa que os chefes delas fizeram foi: a gente vai tentar uma posição para você no Brasil, para você ir pro Brasil assim que ele terminar. Só que terminou que não deu certo. Mas ela é mais. A patente dela é maior do que a sua? Era maior, eu era capitão na época, ela Mas era major. geralmente. Não sei se. Não é, no o que Brasil- tem a patente maior que leva o outro? Mas isso é a regra daqui. É no né? Brasil, só. Então ele queria jogar ela pra cá. É. Só que quando eu fui transferido para o Brasil, eu fui transferido para São Gabriel da Cachoeira. Nossa, coitada. Para quem está assistindo a gente e se olhar o mapa do Brasil, vocês vão ver que na parte noroeste do Brasil tem uma parte do mapa que parece a cabeça do cachorro, que é na fronteira com a Colômbia. Sim. Lá tem uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, que só tem 2 voos para Manaus por semana, um sábado e um quarta. E eu pensei, cara, ou ela vem pro Brasil para morar comigo e pede para ir embora do exército americano, ou eu peço para ir embora do exército brasileiro e vou para os Estados Unidos. Eu tomei essa decisão. E Samba Gabriel da Cachoeira deu uma pesada. Qual que né? era a cidade da Airborne Division lá? era em Fayetteville, na Carolina do Norte, era no Fort Bragg. Uma cidade boa, assim? Ou mais Era ou como menos? se fosse a Resende americana, Resende onde fica a Academia Militar da Tá. Agulha Negra. Não era uma cidade muito boa. Mas ainda era melhor que São Gabriel da Cachoeira, né? Era melhor que São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Temos de Cachoeira é infraestrutura, selva, pô. gente. É Selva pura. Mas brabo. quando eu decidi pedir demissão, eu falei, não interessa o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou entregar meu currículo na Amazon lá nos Estados Unidos, vou entregar na Walmart, em qualquer lugar. Eles vão me contratar com um perfil. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu falei, eu só tinha uma coisa. Uma autoconfiança tão grande que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa. E aí, quando eu pedi demissão, eu pensei, cara, o que eu posso fazer? Mexer com dropshipping. Eu vou vender material militar, que é uma coisa que eu gosto. Vou começar a vender. Mandei uma mensagem para o Emanuel e perguntei, Emanuel, já ouviu falar em dropshipping? Eu estou estudando aqui, a gente começou a estudar junto, essa parte de e-commerce. E o Emanuel virou para mim e falou, Ernesto, eu tenho um sonho. Compartilhar. Esse copo aqui, ó, é a nossa vida. A gente foi enchendo esse copo de conhecimento durante anos. E agora esse copo tá tão cheio de conhecimento e experiência que ele tá transbordando. Chegou a hora de compartilhar, cara. Imagina, a gente ter todo esse conhecimento e guardar só com a gente. Eu tenho um sonho de montar um Netflix de forças especiais. Aí eu, mano, como assim Netflix de forças especiais? Na minha cabeça era algo que estava muito longe. Ele falou, pois é, eu tenho esse sonho. Eu fiquei estudando dropshipping, ele ficou fazendo outra coisa. Nos 3 meses que eu fiquei esperando para pegar o meu green card e ir para os Estados Unidos, eu comecei a postar, porque eu sempre gostei de escrever. Mas onde já se viu um FE poeta? Não dava para ser forças especiais e poeta. Então eu parei de escrever porque eu estava no ambiente de forças especiais. Eu escrevi um texto falando sobre a minha história e viralizou nas redes sociais. No teu perfil pessoal. Meu perfil pessoal, que era fechado, eu tinha 1000 seguidores. O texto viralizou. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. Escrevi outro texto, viralizou de novo. Comecei a gravar vídeo, o pessoal começou a gostar. E aí eu percebi, tem um espaço aqui para mim. Vou investir 100% do meu tempo nisso. E a coisa foi evoluindo, né? Todo dia produzindo conteúdo. Até que um dia o Emanuel viu isso que estava acontecendo, ele virou para mim, cara, e aí aquele sonho do Netflix de forças especiais? Eu falei, cara, eu tô fazendo aqui, eu não sei onde é que isso vai dar. Não sei onde isso vai dar, mas eu tô fazendo, tô produzindo conteúdo. O pessoal tá gostando, eu não falava Pense Como Forças Especiais no final ainda. E o Emanuel falou, eu tenho um projeto, Pense Como Forças Especiais. Ele criou um perfil no Instagram, começou a postar algumas coisas de então mentalidade. quem criou o perfil foi você. Primeiro O fui nome eu. foi ele. Eu tava fazendo curso de IA. O que acontece? Eu era um professor de uma escola na Argentina, do exército de lá. Só que eu não me envolvia em várias atividades de ensino que valiam nota por ser estrangeiro. Aí nesses momentos eu ficava um pouco mais ocioso. E eu aproveitava para fazer esses cursos de internet. A IA tava na moda, tava lançando. E aí eu comprei um curso de IA que eu tava justamente no módulo de geração de imagem. E aí eu ficava lá brincando, gerava imagem, botava uma mensagem e criei um Instagram só para ficar alimentando e aí com os feedbacks eu ficava corrigindo os prompts. Falei, o cara gostou disso, não gostou e tal. E aí já tinha um Instagram mais ou menos para frente, mas nenhuma grande pretensão, né? Mas o mote saiu dali. Por quê? Porque eu postava essas coisas que a gente tinha de bagagem de forças especiais, relacionar às vezes com algum acontecimento. E foi esse que eu vendi por uma coxinha pro Ernesto na época. Ele comprou Bitcoin no começo. Eu não tinha a menor noção do que era o marketing digital. Eu nunca tinha comprado um curso, eu nem sabia o que era curso online. Você é um cara totalmente off de rede social. Totalmente off. E a minha rede social era pra postar foto de skydive, moto que eu gostava, e eu nem usava. Eu entrava no Instagram uma vez por semana. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não falava o Pense Como Forças Especiais, né?
Falei, uma hora eu vou ter que monetizar isso daqui, não só de motivação vive o homem. Então. E eu decidi fazer um curso de liderança. Desenhei todo o curso de liderança, lidere como forças especiais, todos os módulos. E quando eu ia gravar o curso, eu pensei, não dá para eu falar sobre liderança sem falar sobre liderar a si mesmo, sem falar sobre mentalidade. É o que mais a minha audiência pergunta. Então eu virei para Emanuel e falei, Emanuel, eu vou falar sobre mentalidade. E eu vou fazer isso com ou sem você. Você tá comigo? Ele, bora, vamos fazer. Então a gente juntou. E aí eu falei, cara, qual vai ser o nome agora? Mente imperturbável, mente inquebrável, fortemente, mente blindada. E no final não tinha nome melhor do que Pense como Forças Especiais, porque traz toda a essência daquilo que a gente quer transmitir. Tudo começa no pensamento, né? Aquilo que a gente pensa vira uma ação, a nossa ação vira um hábito molda o nosso caráter e o nosso caráter dita o nosso destino. Então tudo começa naquilo que a gente está pensando. E o Forças Especiais é a essência daquilo que a gente viveu. Quando o pessoal pergunta pra mim, tá, mas qual é, o que significa isso? Pensar como forças especiais em uma frase. Eu digo, fazer o que precisa ser feito, sem esperar nada em troca, nem mesmo a compreensão. Porque as forças especiais vivem, a gente diz que vivem nas sombras. Às vezes a gente cumpre uma missão, faz alguma coisa e ninguém fica sabendo que foi a gente. Às vezes outra tropa recebe os créditos. E os operadores lá dentro, ninguém tá lá por buscar um holofote, buscar um reconhecimento, um tapinha nas costas, um muito obrigado. Eu lembro a primeira vez quando eu pisei no batalhão de forças especiais, o subcomandante do batalhão chegou pra mim e falou, Ernesto, deu um problema na fronteira, amanhã vai pousar um avião aqui e vocês precisam ir pra lá, fronteira com a Colômbia. Aí eu falei pra ele, como assim, coronel? Amanhã é o meu chá de panela, eu ia casar. Minha família inteira tá vindo, como é que eu vou fazer um chá de panela sem um noivo? Ele falou, não interessa, você vai pra lá amanhã. O avião pousou, eu embarquei no avião, em menos de 24 horas a gente estava na fronteira com a Colômbia. E aconteceu um chá de panela sem um noivo. Só com a família. E aconteceu, né? E aconteceu. Aconteceu. Então eu falo, essa essência da gente estar lá dentro e não esperar reconhecimento por nada, é o que eu tento trazer para a vida das pessoas. Porque todos nós temos uma versão fraca, insegura e carente que está sempre buscando por validação. É do ser humano buscar validação, né? Mas quando a gente se livra, ou quando a gente tenta se livrar dessa busca pela validação e faz as coisas simplesmente pelo desejo de servir, a gente cura alguma coisa dentro da gente também. Quando a gente faz de forma genuína, é a tal da motivação infinita, né? A gente faz sem esperar, é o desapegar do resultado. A gente faz porque a gente acredita naquilo, e não porque a gente está esperando alguma coisa. Hoje em dia se fala muito de propósito, Ikigai, outras pessoas falam de propósito nos Estados Unidos, mas todos eles falam a mesma coisa. O seu propósito, o que que é? É você fazer o que você tem um dom, é você fazer algo que você gosta, algo que faz diferença na vida das pessoas, e por último, seria algo que você recebe uma compensação financeira por aquilo. Então, essas três aqui, entre aspas, é mais fácil de você conseguir. Eu gostava muito de escrever, eu sou bom em inspirar pessoas, eu faço a diferença na vida delas e isso alimenta minha alma todo dia. É isso que me trouxe até aqui, porque você tá no digital aí há não sei quantos anos, de vez em quando eu me pergunto como isso é possível, porque tem 8 é anos, né? difícil. Foi rápido. Foi rápido e ao mesmo tempo não, Não, né? na verdade, eu acho que rápido foi a ascensão de vocês, porque você tá quase batendo 1 milhão, cara. Foi muito rápido, assim. Olhando de fora, né? Talvez pra vocês pareça mais demorado. Mas até comparando com o tempo que eu levei, acho que vocês estão num ritmo bem acelerado, assim. E tá super engajado o Instagram, vocês realmente estão fazendo um Eu acho que trabalho hoje esse background primoroso. do conteúdo acho que é muito importante, que sei, posso estar fazendo uma análise incorreta, mas essa corrida pela atenção na internet, você tem a sensação de pessoas que são muito hábeis em transmitir conhecimento, só que cada vez o background está fazendo uma diferença. Na verdade, a maioria das pessoas que nos procuram hoje para ter algum tipo de suporte, algum tipo de orientação, são pessoas que elas compreendem o que precisa ser feito, mas elas querem entender como que você fez aquilo, ou às vezes até como que você errou aquilo em alguma atividade que você fez anteriormente. Então a gente, nos conteúdos, nos treinamentos, a gente coloca muito essa parte aí do que aconteceu com a gente, que a gente errou em alguma missão assim, dessa forma assado, e transforma aquilo numa... Aprendizado. Exatamente, Uma lição. numa lição. Mas enquanto você falava, eu lembrei de uma frase do Nassim Taleb, que é um autor que eu gosto bastante. Ele é o autor daquele livro A Lógica do Cisne Negro e de Antifrágil, né? Onde ele fala que ninguém vai te agradecer por ter sido protegido de uma crise que não ocorreu. Então ele dá o exemplo das Torres Gêmeas. Ele fala, imagine que no dia 11 de setembro de 2001, alguém proíba os voos todos dos Estados Unidos. E aí as Torres Gêmeas não caem. Esse cara seria um herói? Não, porque ninguém ia saber que ia cair.
Ele ia ser o cara que ia estar atrapalhado, o cara que ia visitar os pais e não conseguiu, o outro que ia visitar a esposa e não conseguiu. Ele seria um vilão pra muita gente. Se não soubessem que ele tinha prevenido o ataque terrorista, entendeu? Então ninguém nunca vai agradecer por uma crise que ela não ocorreu. Esse é o ponto. E de fato, eu imagino coisas que vocês fizeram que vocês não podem falar e eu também não vou perguntar. Não, é Entendeu? importante ressaltar essa necessidade da descrição, né? Porque muito do que se faz de defesa, até das técnicas, fazem parte, né, de uma descrição necessária para a gente manter os níveis ali de operacionalidade, né? As premissas básicas ali do emprego das operações especiais. A primeira pergunta que o pessoal que faz o roteiro aqui ia colocar é: mataram quantos? Cara, Não, mas Cara, tem uma história bacana Essa que... é a pergunta que mais mais me ouve, fazem. mas- Toda caixinha de pergunta, às vezes ela vem de forma diferente, né? Quantos CPFs cancelados, derrubou quanto. A curiosidade. Aí eu mas- falo, não me pergunte quantas vidas eu tirei, mas quantas vidas eu salvei. Aí o pessoal começou a perguntar, quantas vidas salvou? É a curiosidade, e uma vez, no começo, eu usei isso de gancho. Eu fiz um vídeo, quantos você derrubou? Eu falei, tá bom, pessoal, essa é a pergunta que vocês mais fazem, e agora eu vou responder, tá? Mas antes disso, eu preciso explicar uma coisa. Aí eu fiz um vídeo de 1 minuto e meio, falando sobre uma coisa nada a ver, e no final eu falei, eu derrubei, o vídeo acabou. Aí o pessoal falou, Mas acaba sendo uma curiosidade natural. Mas tem uma história que é a segunda pergunta que talvez a gente mais recebe, né? Como é que é estar em combate, né? Não quero, hoje a gente tem vários conteúdos assim, porque hoje o policial brasileiro ele vive isso diariamente. Mas quando eu cheguei nas Forças Especiais, no batalhão, nós estávamos na ocupação do Complexo da Maré e acabei me envolvendo numa operação que teve, né? Foi o meu batismo de fogo, né? O batismo de fogo é quando a gente entra em combate pela primeira vez. Talvez esteja ali para o médico quando vai fazer sua primeira cirurgia ou para o advogado defender sua primeira causa. E a ação ocorre, mas o bacana foi, eu lembro que a gente fez uma reunião depois para entender como é que cada um se comportou no combate pela primeira vez. E a conclusão foi muito bacana porque nós vimos que cada um se comportou exatamente como se comporta no dia a dia. O cara que ele costuma decidir no dia a dia, ele decidiu em combate. O cara que ele tem iniciativa no dia a dia, ele teve iniciativa no combate. Porque, não sei se no meio militar, às vezes a gente ouve isso, que o cara, não, na hora do vamos ver, eu vou dar o gás. Na hora que interessa, eu vou me dedicar. E, na verdade, a gente treina diariamente aquelas pequenas atitudes que, no final, elas vão se revelar em combate. Porque o combate é uma situação tão estressante que a gente recrudesce ao mais básico instinto de sobrevivência. A gente realmente acaba se agarrando às coisas que a gente faz todos os dias, né? E isso derruba qualquer narrativa no sentido de não valer a pena me dedicar diariamente às pequenas coisas que são exigidas em combate. Se comunicar, estar presente, ter iniciativa, decidir. Então, para mim, essa foi a conclusão mais bacana que a gente teve desse episódio e, na verdade, traz muito mais ensinamento do que saber quantas pessoas, né, acabaram ficando pelo caminho. uma vez eu até falei que a gente tinha que mudar o nome das Forças Especiais, porque não é especial. Na verdade, eu falo que os comandos de Forças Especiais são os executores do básico bem feito. É verdade. Muita gente sonha com o extraordinário, com o excepcional, e às vezes não faz nem o comum, né? O café o feijão com arroz diário, bem feito. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que produz conteúdo falando sobre isso, sobre ações TNT, que é Takes No Talent, não requer talento. Você acordar cedo, não requer talento. Você estudar mais, não requer talento. Então, às vezes a gente fica pensando, eu não tenho talento, eu não sou bom o suficiente, o que os outros vão pensar de mim. É só você fazer o básico bem feito. Tá fazendo o básico bem feito? No curso de comandos, por exemplo, né, que a gente fala, é o ápice da operacionalidade do exército. Sabe o que a gente faz lá? Aprende a atirar, aprende a se comunicar, a mexer com explosivo, a se orientar com uma carta e não se perder. É isso. É engraçado que a gente ia nos treinamentos, às vezes, né, quando viajava... Mentira, não é isso. Não. Vamos Esse deixar é o bem básico. claro. É o básico. A mais, né? Não, mas eu falo, a gente ia nos treinamentos, às vezes, dar treinamento pros quartéis, né? Aí ficava o soldado com aquele olho brilhando, assim, tipo, eu vou ter um treinamento com as forças especiais. Aí o pessoal chegava cedo, motivado, e o cara achava que a gente ia ensinar a tirar de cabeça pra baixo, saltar de paraquedas, e a gente começava um treinamento assim, pô, pessoal, vamos aprender a trocar o carregador do fuzil. Vamos aprender a fazer uma progressão simples, vamos aprender a fazer o... E aí tu viu o pessoal murchando, o semblante, assim, tipo, né? O cara com aquela expectativa. E a pessoa perguntava, pô, mas é isso que vocês vão ensinar? Mas isso eu já sei fazer, tu sabe? Vamos fazer comigo, então? Aí a gente fazia umas competiçõezinhas, né? E o ensinamento era esse, cara, não adianta você fazer isso querer fazer coisas complexas, porque na hora do combate você, na hora da decisão, da pressão, você vai se agarrar exatamente ao básico que você fez durante todo esse tempo. Mas você sabe que eu, obviamente, já conheci vários forças especiais, porque eu tenho o Bruno, meu marido, meu pai, Vários meu irmão, não, porque não alguns. são muitos. Não é, né? não Mas são alguns. muitos. Poucos, porém muito poucos. agressivos, a gente fala. E aí, toda vez que eu fico sempre assim, gente, é uma pessoa normal.
Porque eu sei toda a história, e eu sempre fico uma pessoa normal. E aí, trazendo isso pro mundo, como você faz, né? Trazendo isso pro mundo digital, para as pessoas hoje em dia, a gente tem muito contato com gente de muito sucesso, ou que faz muito dinheiro, ou que mudou a vida de muita gente. Enfim, pessoas que de fato são ícones, pessoas diferenciadas, e muita gente senta aqui. E eu sempre falo isso pro Bruno, são pessoas normais. São pessoas que, apesar de normais, elas são diferenciadas, obviamente, ou elas falam muito bem, ou elas são muito boas em negociar, em te vender alguma coisa. Enfim, elas realmente têm um diferencial, mas elas são pessoas normais, no fim das contas. E você falou, né, vou sair do exército, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer o que for. E eu lembro dessa conversa que a gente teve também, né, amor? Vou sair do exército. E aí? Aí a gente pensou, se nada der certo, a gente vai fazer qualquer coisa, Exato. porque a gente é inteligente o suficiente para poder colocar alguma coisa e vender alguma coisa, fazer alguma coisa que vai dar dinheiro e vai dar tudo certo, né? A gente não vai passar fome, a gente não vai passar necessidade, a gente vai se virar e vai dar certo. E eu acho que talvez seja muito disso que você vem falando, né? Você é capaz, tá dentro de você, com certeza tem alguma coisa aí que vai fazer diferença. Mas eu não diria, né, que as pessoas que a gente conheceu, se fossem especiais, e também o Manuel e o Ernesto, são pessoas normais. Não são, mas se você Não, olha... parece normal, mas, por uma pessoa exemplo, normal. o Ernesto era o segundo mais novo da turma, no especiais. Só tinha o Vaz, que era um pouquinho mais novo, senão ele seria o claviculário. Claviculário é a palavra do cara que é o portador das chaves. Porque ela tem uma cerimônia que essa pessoa mais novo, ele abre o portão para os alunos entrarem e depois ele fecha. Né? E claviculário também era o nome onde guardava-se a segunda via dos cadeados, que era o armário das chaves. Tem até uma história engraçada disso. Que alguém perdeu a chave logo no comecinho e falaram, vai no claviculário pegar a chave. O cara chegou no Vaz e falou, me dá minha chave. Não, Vaz, eu não tô com essa chave. Me dá minha chave, porra, tá contigo. Que era pra pegar no armário. Mas o Ernesto era o segundo mais novo. E o Ernesto sempre foi um cara bom de orientação também. Eu sou boa de orientação. A Malu é eu boa sou de muito orientação. boa, na verdade. Mas aí, até, eu nunca fui de um cara que era orientação, muito a bom. sua orientação mesmo, carta, terreno. bússola, já fiz A Malu era orientação, boa. eu ganhei Legal. vários campeonatos quando era novinha, porque eu fiz colégio militar, né, então, Tinha competição inclusive disso. na Amazônia, em Manaus, meu pai Quase tem uma lá os guerreira de meus selva, né? troféuzinhos. Pô, Perini, você fugindo da selva, a cara, Malu ela já é não- melhor em orientação do que eu. Não, muito. De verdade. Mas aí que tá um ponto. Pra Mas eu você não sou ver. boa de corrida, então eu era boa em dupla, porque aí eu fazia orientação, Falava pra a pessoa, pessoa corre ia pra lá. correndo, ia achando e eu vinha correndo atrás. Mas, por exemplo, eu não era um cara que era bom de orientação. Eu só fazia o básico, assim, mas não tava longe de ser um expoente, né? O Ernesto era da equipe de orientação, por exemplo. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, fui eu, o Pedro Alvim, o da Costa, foram os 01 de cada arma. Lá teve uma atividade de orientação que era com bússola e carta. E o americano estava acostumado já a usar GPS. A gente quase não usava GPS na nossa época, na AMAN, né? E eu lembro que dos 10 primeiros lugares, 5 foram brasileiros. Eu fui um dos 5. Aí todo mundo, Você meu vê Deus, como o povo era brasileiro é ruim, né? muito Porque bom, se né, ele cara? foi um dos Se cinco. fosse a Mas é Malu, porque ela ela não ganhar tinha um uma. hábito. Se fosse a Malu, ela ia ser campeã nacional lá. Não, a Malu teria ido melhor do que eu Não, não sei, é. porque tinha muita corrida no meio do caminho, né? no meio E não era difícil a pista, assim. Era um negócio que eu olhei, nossa, era fácil. Só que os americanos, cara, demoravam tipo o dobro do tempo. Aí eles falavam, pô, o brasileiro é muito bom. E em contrapartida, a gente tinha na mão o mito do americano bundão, né? Que depois eu entendi por que ele existia. Porque quando abria esses intercâmbios, onde, pô, os primeiros daqui vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. Os americanos também abriam intercâmbio assim. Ninguém O queria primeiro vir não pro vinha pro Brasil. Ele ia pra Alemanha, ia pra Coreia, pro Japão. Aí ia cortando, chegava nos últimos. Aí os últimos vinham pro Brasil. Mas quando abria Brasil, o cara podia ir pra PUC, podia ir pro IME. E tinha a AMAN. Só que todo mundo que ia pra AMAN ralava pra caramba. Aí, Então quem ia pra AMAN? Eram os últimos da turma que não queriam nada com nada. Aí chegavam lá e a gente falava, pô, mas o americano é assim? Ruim pra caramba? E tinha mais, né? Lá a operação deles era muito mais tecnológica e vocês eram mais rústicos, vamos dizer assim. Tinha. Nosso fuzil Então, era pesado coitado. pra cacete. A Eles mira não estavam era Iron acostumados com esse Sight lá tipo na AMAN, de- né? Eles usavam aquela mira do aimpoint já. Então, quando a gente ia pra lá, você via como o recurso humano brasileiro era muito bom, aí você dava Muito tecnologia e desempenhava tão bem quanto eles, pô. Como eu fiquei 2 anos numa unidade americana, lá dentro, trabalhando só com americano, e a minha esposa, a gente tá junto há 4 anos, ela ainda é tenente-coronel do exército americano, eu desmistifiquei muito essa parte do americano. Sabe qual é a única diferença entre o americano e o brasileiro no exército? Dinheiro. Uhum. Porque eu trabalhei lá 2 anos, e no final, no último dia, o major, que era o meu chefe americano, falou assim, Ernesto, eu quero ter uma conversa contigo, mas não pode ser aqui.
Tem que ser no lugar onde as paredes não têm ouvido. Boteco da esquina, vamos lá. A gente foi no boteco da esquina e ele falou, você é diferente, cara. Porque eu te peço pra fazer uma coisa e você nunca diz não. Você me mostra os prós e os contras, mas você deixa eu fazer mesmo que eu erre. E geralmente, às vezes eu peço as coisas para as outras pessoas, eles já falam assim, não vai dar. Isso aqui não vai acontecer. Me explica melhor o que acontece lá no Brasil. Aí eu expliquei para ele a diferença entre a águia e o pombo-correio. Falei para ele que no Brasil a gente não podia se dar o luxo de ser um militar pombo-correio. O que é um militar pombo-correio? É aquele que recebe um problema e simplesmente carrega o Passa. problema Uhum. pro lado. Ele recebe do subordinado, entrega pro superior. Toma aqui o problema. Ou então ele recebe do superior, entrega do subordinado. Tá aqui o problema. Sem fazer nenhum filtro, sem propor nenhuma solução. Mas que no Brasil a gente era obrigado a ser águia. Porque a gente não tinha muito recurso. É o exército brasileiro, né? A gente trabalha com o recurso que o Brasil fornece para as Forças Armadas. Pouco. E muitas vezes a gente tem que se virar com os meios de... A gente ri para não chorar. Os meios de fortuna, para não dizer meios de pobreza. Exatamente. E a gente recebe uma missão, a gente tem que se virar com os meios que a gente tem. E isso aumenta a nossa criatividade e aumenta a nossa confiança de que a gente vai fazer aquilo ali dar certo, independente se a gente tem ou se a gente não tem os meios que a gente precisa. E a águia, não. A águia recebe uma informação, ela voa mais alto, ela enxerga de mais longe, ela enxerga algumas coisas diferentes. E eu falei pra ele que a gente era obrigado a ser águia. E ele falou, cara, muito bom, eu vou levar isso daí pra minha vida, eu quero ser águia. E eu converso com a minha esposa todo dia, né? A gente vê, no exército americano tem militar ruim, tem militar bom. A mesma coisa no Brasil. Mas realmente não dá pra comparar a O parte dinheiro. financeira Uhum. deles com nossa. Isso aí não tem como, né? Os caras são donos da máquina de imprimir o dinheiro mundial. Mas eu queria saber, de tudo que vocês fizeram durante essa parte dos cursos de formação e extensão, o que foi realmente a experiência mais difícil? Foi essa da água? Teve alguma outra a ser compartilhada para quem está ouvindo aqui? Cara, a experiência mais difícil pra mim foi quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu achei que eu sabia falar inglês. Eu fui pra minha primeira reunião, uma mesa com 20 americanos, e eles só falando inglês. De 10 palavras que eles falavam, 20 eram gírias e siglas militares. Ou seja, eu saí da reunião... Sigla militar, nossa. Imagino, aí já é difícil. Eu saí da reunião entendendo 5% do que eles falaram. E aí eu voltei pra minha sessão, pro lugar que eu trabalhava e pensei, não vai dar, eu não vou conseguir. Eu terminava o dia com dor de cabeça de tanto ouvir os Nossa, outros gente. falando, e os sotaques, né? Era gíria, sigla e sotaque de todos os lugares diferentes. Mas eu tinha aprendido durante essa minha formação militar, principalmente nas forças especiais, um estilo de comunicação que é a arte de se comunicar com a boca fechada. Por exemplo, o espelho. Se a pessoa tá falando com você e ela tá rindo, o que você faz? Você começa a rir. Se ela tá puta, você mostra empatia. Você se abre um pouco, né? E a gente consegue se comunicar desse jeito. Então, muitas vezes, o pessoal tava falando comigo em inglês, eu não tava entendendo nada do que eles estavam falando, mas eu tava aqui, ó. Dá pra reforçar Tava com rindo, reações bovinas aí, Guilherme. reforçando. E a pessoa se sente importante. E tirando isso, a parte mais difícil que eu passei durante a minha carreira profissional foi no curso de comandos. Por que eu falo tanto do curso de comandos? Primeiro, que falar do curso de forças especiais pode expor alguma técnica, tática e procedimento que não merece vir a público. Uhum. E segundo, que o curso de comandos, como o aluno é levado ao limite, é o que mais marca a gente. Então eu lembro de um episódio, eu tenho até a cicatriz aqui pra mostrar no meu dedão. A gente estava na praia, prestes a entrar numa natação no mar. E a gente precisava fazer uma infiltração no mar, nadando com pé de pato, máscara e snorkel. E faltavam 5 minutos pra gente entrar na água e nadar. Os instrutores chegaram, viram um cunhete de munição, que é uma caixa de madeira fechada, e perguntaram, vocês não vão distribuir a munição, não? E aí começou aquela gritaria, bora! Só que essas caixas de munição são fechadas com parafuso. E ia demorar muito para abrir com parafuso, então eu peguei minha faca, enfiei entre a tampa e a caixa, comecei a tentar abrir. Numa dessas que eu enfiei minha faca e fui tentar tirar a faca assim, balançando de um lado pro outro, escapuliu, quase me arranquei meu dedo fora, começou a jorrar sangue. Eu vi aquele negócio branco, falaram, vai pra enfermaria, do jeito que eu tava. Do jeito que eu tava, eu fui pra enfermaria, todo molhado da areia do mar, mochila, fuzil. Nem mandaram eu sentar. O médico, em pé mesmo, costurou meu dedo, colocou uma luva cirúrgica na minha mão, falou, tá impermeabilizado, vai Pode nadar. ir. Eu olhei assim, não é possível. Esse cara não tá falando sério. Eu tô com o meu corpo. Porque a gente se acostuma a fazer os outros sentirem pena da gente. E naquele momento eu queria que ele sentisse pena de mim. Não, deixa eu dormir aqui, deixa o pessoal nadar, né? Mas ele falou, vai nadar.
E aí nadando à noite na Baía de Guanabara, enquanto as luzes do Caraca. bote de segurança passavam assim. Da Baía de Guanabara ainda, né? Deve ter sido Quer falar, pô, super água salgada, é é. bom, né? Mas da Baía de Guanabara... Os botes, os holofotes dos botes de segurança passavam na água, e aí quando passava pela minha mão, eu conseguia ver aquela luva toda vermelha, que parecia mais uma bolsa de sangue ali dentro. E aí nesse momento em que você tenta sentir pena de si mesmo, né? Eu lembrei daquela frase num filme Até o Limite da Honra, onde o instrutor fala pra Demi Moore, ela tá fazendo o curso dos Navy Seals, ele chega Esse assim: filme é bom. eu nunca vi um animal selvagem sentir pena de si mesmo, um pássaro cairá morto de um galho sem ter sentido pena de si mesmo. E a gente fica, né? Mas será que eu vou sentir pena de mim mesmo? A gente não é animal selvagem. A gente vai sentir pena da gente. Mas o que a gente não pode é permitir que algo que existe pra nos manter vivo, que é um instinto de sobrevivência, seja usado pra fazer, como justificativa pra não fazer o que é preciso. Então isso aí foi o que mais me marcou na formação e eu levo isso na minha vida até hoje. De jamais sentir pena de mim mesmo, porque ninguém vai sentir pena da gente. As pessoas estão ocupadas demais resolvendo os próprios problemas, né? Se a gente esperar que alguém pegue pela nossa mão pra resolver, essa pessoa pode nunca chegar. Então, Cara, pra mim, em algumas oportunidades eu fiquei à frente de um destacamento de forças especiais. Ali eu vi que o buraco era mais embaixo, porque, cara, você gerir pessoas que são extremamente talentosas é muito desafiador, né? Porque você chega num local lá que às vezes muitos eram mais velhos, muito tempo a mais que eu ali naquele local. E, via de regra, no exército como um todo, você precisa estar bem fardado, ter um bom preparo físico, falar bem, atirar bem, e isso já resolve boa parte dos seus problemas. E lá não. Lá isso era o mínimo. É o mínimo que você tem que fazer, atirar bem, falar bem. E naquele meio, você lidar com tantos talentos, tantas personalidades, não digo nem fortes, mas todo mundo tinha muita bagagem, muita história. E por vezes eu me questionava qual que era o meu papel para liderar esse pessoal, né? E a nossa formação, como toda, a gente se cobra muito em ser líder. E eu acho que a gente é até injusto um pouco com o papel do chefe, né? O chefe é um grande gerenciador de processos e às vezes tudo que a pessoa quer é ter um processo resolvido, ela não quer ser inspirada naquele dia. Ela chega com algum problema, você quer que resolva. Então, por muitas vezes eu me vi cumprindo muito bem esse papel sendo um bom chefe, de canalizar bons talentos. Eu brinco que hoje um bom líder tem que ser um bom biólogo, né? A nossa cultura toda ela é industrial, né? Da era industrial. Você viu o gerente de operações do Henry Ford, ele subia numa plataforma e via aquela linha de produção, né? Todo mundo vetorizando, trazendo algum processo, em alguma direção. E hoje, a gente fala muito de inteligência artificial, hoje as soluções, os problemas, elas brotam de todos os lugares, igual a biologia. Onde tem condições de vida, vai nascer alguma coisa ali. E se a gente olhar isso com aquele olhar meio industrial ainda, a primeira reação que a gente vai ser tolir, acabar com aquela iniciativa. Mas o bom gestor, nesse contexto que a gente vive hoje, ele vai dar mais condições de vida para aquelas ideias surgirem. Então, eu demorei um pouco para entender um pouco disso quando a gente tem muitos talentos, ser um grande canalizador, né? A principal habilidade que eu era exigida era simplesmente dar uma direção. E às vezes a gente quer influenciar de uma maneira que nem é tão necessária, né? As pessoas perguntam, me dá uma dica de liderança, né? Qual que é a primeira pergunta? Eu falei, para que você quer ser líder? Você precisa mesmo? Você precisa ter toda aquela carga de inspiração que a gente vê o Steve Jobs, aquele vídeo do YouTube bacana, ou aqueles grandes líderes, às vezes você não precisa disso, você só precisa de algumas habilidades, que às vezes a maior delas é nem ter uma grande habilidade, é só você direcionar as habilidades que você tem. E eu vivi muito isso nas forças especiais, porque você tem trabalho com tanta gente boa que, por ter tanta gente boa, o gestor, o líder, acaba se trocando os pés pelas mãos. Então, desenvolver essa maturidade, acho que para mim foi o mais desafiador nesse tempo que eu fiquei lá. Olha aí, ele sofreu o mesmo problema que a gente sofre aqui, ó, sendo um empreendedor. Agora que vocês pensam Eram como... pessoas, Agora que gerir vocês pensam como pessoas forças é uma das especiais, coisas mais difíceis que tem, eu acho. difícil. Eu falo sempre sobre isso, eu já dei um exemplo inúmeras vezes, mas eu acho que é sempre ilustrativo, né? Porque as pessoas acham que, física é difícil, por exemplo, química é difícil, cara. Estequiometria eu nunca achei difícil. Quando eu comecei a estudar física também não, tem as fórmulas. Agora, quando você pega pessoas, cara, se eu jogo uma garrafa de plástico num lago, ela vai boiar, entendeu? Se eu jogo uma pedra, ela afunda, é física. Se eu jogo uma pessoa, ela pode afundar, Você pode joga boiar, o pode Ernesto, nadar. a gente não sabe. Se eu jogo o Ernesto, ele sai de lá e me enfia uma faca na garganta. vai E faz saber. parecer Com suicídio. a mão cortada. Ou não, né? Eu só ri. Porque ele é meu amigo, entendeu? Então não dá pra saber o que vai acontecer com uma pessoa. É relativamente fácil você prever o comportamento de grandes massas. A gente faz isso em economia. O Banco Central sobe os juros porque sabe que isso diminui o consumo, vai frear a inflação. Diminui porque isso estimula consumo e vai te estimular a atividade econômica. Agora, o que um indivíduo vai fazer com essa informação, você nunca sabe. Então, realmente, gerir pessoas acho que é um grande desafio. Todo bonzinho morre coitadinho, né? E todos nós, em certo nível, sofremos com a síndrome da pessoa boazinha.
Quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa boa, a gente recebe um elogio. Quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente é colocado de castigo. E aí a gente cresce confundindo afeto com aprovação. Então eu aprendi na dor, comandando um destacamento de forças especiais, que se eu fosse bonzinho demais, as pessoas iam me usar, pisar em cima de mim, e depois, quando eu não servisse mais, elas iam me descartar. A gente fica dizendo sim até o dia em que a gente diz não, e aí as pessoas veem, né, que a nossa bondade não era admirada, ela era conveniente. E aí, quando você diz não, aí você se frustra. Então, toda vez que eu falo dessa parte da síndrome da pessoa boazinha na minha página, o vídeo sempre dá 9 milhões, 10 milhões de visualização, carrossel, porque todo mundo sofre com isso, as pessoas sofrem não conseguem dizer não. Uhum. E às vezes elas dizem não, dizem sim, quando tudo dentro delas grita para dizer não. E aí no dia seguinte elas se afogam em frustração, né? Por exemplo, você é uma pessoa super ocupada, alguém chega para você, pô, cara, tem uma horinha para Não, falar o Bruno com é você. ótimo em dizer não. E aí você diz sim. O Bruno E é aí, ótimo. né? Então você tem que aprender a dizer não. É. Aprender lá, aqui no digital, você tem que aprender. Mas nem sempre eu fui, né? Nem sempre foi. Eu tenho aprendido cada vez mais dizer não, mas é difícil Mas às eu vezes. agradeço muito ao Exército por isso também. Ter me ensinado a gerenciar melhor o meu tempo. Sim. Tem uma figurinha que o pessoal aqui na empresa usa no WhatsApp que é assim, vou fazer o papel do cuzão na reunião, é minha foto. Porque eu sou bem direto às vezes, eu falo, cara, Não. não tá legal, não. Ou alguém vem apresentar pra gente uma proposta, um serviço, eu falo, porra, ruim. E a Não gente queremos. ignora o valor do não, né? Eu vejo muita gente falando, meu sonho é não ter chefe. Eu dei muita sorte que eu tive excelentes chefes no Exército. Também. E as pessoas subestimam o valor de um bom chefe, né? Nem que Sim. esse bom chefe seja o da figurinha daqui do grupo, né? Porque às vezes a gente acha que tem uma maturidade muito maior do que tem. E você não tem, você precisa de um chicote. Quando a gente chega no BFE, no Batalhão de Forças Especiais, o pessoal brincava que é o projeto do Karate Kid, né? Chegar lá, vai pintar a porta, vai lixar a cadeira, e depois de um ano fazendo isso, aí tu dá a sua opinião. E às vezes o cara chega, né, sentindo especial, né? E escolhe o seu codinome, né? O pessoal faz essa pergunta: qual vai ser teu codinome aqui nas Forças Especiais? Aí o pessoal, não, você é o Rambo, você é o Fantasma, não, tu vai ser o Frodo. Aqui não, tu não vai ser isso não, aqui é o Frodo. Frodo é o melhorado, porque eu tenho mais pelo no pé do que na cabeça. É, né? Mas quando eu cheguei para comandar um destacamento de ações de comandos, todo mundo já tinha ido para Haiti, todo mundo já tinha É muita ido para o experiência. Rio de Janeiro. Eu era o único que não tinha participado de nenhuma operação. E a primeira coisa que fizeram comigo quando eu cheguei foi colocar um colete, um fuzil, uma pistola na minha mão e falar, vai pro stand atirar. Aí meu destacamento mal me viu e eu já fiquei uma semana atirando no stand. Aí eles falaram, pô, o codinome dele vai ser Puff, sumiu. E aí começaram a me chamar de Puff. Só que o pessoal de fora não entendia que era Puff, porque era Puff sumiu. Achavam que era por causa do ursinho Poo. Aí tu O imagina, F é Felipe, mais fofo do batalhão por algum tempo ali, né? no meio de uma troca de tiro, eu em cima de um blindado com meu destacamento de ações de comandos. Um monte de destacamento de forças especiais atrás da gente. O Puff, inimigo vem atirando cá. pra matar. O major que comandava a operação manda no rádio. Puff, desembarca. Aí eu falei, não, Puff tá demais. Vamos mudar esse nome. Aí mudaram, começaram a chamar de Frodo Bolseiro. Frodo. O pessoal chega querendo ser o Wolverine, o Fantasma. Não. Você vai ser O Charlene. Exército é ótimo Tá nisso bom. também. E eu apelido assim, tu adoro. pega o Sério, menos os pior e apelidos fala, são- esse aqui vai ser meu. Pronto, já escolhi. Aham. Tu já faz o nome, borda na mochila e vai, faz um bordado, né? Mas esse síndrome do Karate Kid era bom, muito bom. Mas você tá falando de chefe e engraçado, né? Porque de vez em quando eu falo, ai, podia ter um chefe. Ia ser muito mais fácil, era só fazer o que manda. Mas eu sou chefe, daí eu tenho que mandar em todo mundo. tu vira mó- uns 2 dias de mó pombo complexo. correio, só leva alguma coisinha. Pois ali, é, bem mais fácil ter chefe do que ser o chefe. Porque se é o chefe, você tem que comandar. Se você não fala nada, nada acontece. E sozinho às vezes, né? Exatamente. A solidão do comando. Mas enfim, gente, tem muita coisa pra ser falada, mas a gente tem horário por conta da Maria Tereza. Sim, já ela. Foi um prazer recebê-los aqui, vê-los depois de tanto tempo. E pra quem tá acompanhando, quer aprender mais com vocês, palestra, treinamento, curso, links, por favor, deixem tudo aí. O meu Instagram é Ernesto Reis, FH. Eu posto conteúdo primordialmente lá. E no link da minha bio vocês encontram acesso ao nosso curso principal, que é o Pense como Forças Especiais. Lá a gente fala sobre a mentalidade das forças especiais aplicada à vida comum das pessoas. A gente tem outros treinamentos também, um modo fantasma, onde a gente fala sobre como superar, vencer a procrastinação, né, com base em 2 pilares, propósito e clareza, trazendo ferramentas das forças especiais para as pessoas aplicarem na vida dela, e a gente chama de modo fantasma, porque tem um desafio de 21 dias para as pessoas entrarem em modo fantasma.
A gente tem também um curso de gestão das emoções, onde a gente ensina as pessoas a tomarem decisão sob pressão, gerir melhor as emoções delas sob pressão, com base em 4 ferramentas, que é a visualização, que eu falei aqui no começo, segmentação, conversa consigo mesmo e controle da respiração. E além disso, o evento vai ser amanhã, mas o episódio vai depois, né, ao ar. A gente tem uma mentoria, onde a gente ensina as pessoas a pensarem, agirem e liderarem como forças especiais, compartilhando não apenas a parte de mentalidade, mas a parte de produtividade, liderança, lidar com outras pessoas, habilidades comportamentais de uma forma geral. Muito bom. E quer deixar o teu, Emanuel? Não, eu faço parte de todos os cursos como professor, né? Eu sou o mais inteligente e o mais bonito, eu divido as funções com o Ernesto, deixo ele com o Instagram, mas ele já falou de boa parte do conteúdo, eu agradeço demais aí o convite e parabéns por tudo, cara. Onde você chegou, com certeza, a inspiração. São as 2 únicas pessoas que eu sigo no Instagram hoje, né? O Ernesto tem que ser 2010 empreendedor pra estar na... Fico lisonjeado de verdade, Emanuel. E vou dar uma ideia pra você, gente, porque tem muita experiência, né, feita em alguns dias, assim, do cara ter um pouco dessa vivência do militar, que tá bombando, como a gente citou aqui anteriormente, né? E é conduzido por pessoas que não sabem nada. Então eu fico imaginando que tem vontade de participar de algo assim, por uma experiência assim conduzida por forças seria especiais. muito legal, é É verdade. um outro nível, entendeu? É verdade. Aprender a montar um abrigo com meio de fortuna, fazer fogo, essa parte de sobrevivência, as pessoas gostam muito hoje em dia, tem canais gigantes de sobrevivencialismo que poderiam fazer parcerias com vocês. Eu acho que é um meio também de ter uma outra atividade que pode atrair bastante atenção dos seguidores de vocês. Viu? Mas é só uma ideia, né? E tem algumas empresas procurando a gente para fazer treinamento para a equipe de venda, isso é muito treinamento legal para pessoas também. que ocupam um cargo de liderança, treinamento empresarial, palestra. Então a gente também está de portas abertas. Lá no meu Instagram, o pessoal encontra o link na minha bio para entrar em Muito contato com a bom. gente. Muito obrigado pela presença. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com um episódio novo para ajudar na vida de vocês de alguma forma. E vocês também me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo semanalmente aqui nos Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, aos convidados, obrigado pela presença, espero que voltem mais vezes. E é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Beijos.